Varsóvia! Atenção, ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Alegria! Carinha. Porra, né? Ele parece que não vai, mas aí vai, viu? Vai pega no tranco. Ele pega no tranco. É igual o Chevette do Rubão. É isso aí. Vamos que... Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos de volta com mais um endiabrado programa Pânico, originalmente gravado ao vivo. Graças a Samidana, desenvolveu uma inteligência artificial. Vários funcionários perderam o emprego. Por quê? Porque agora a inteligência artificial domina esta área. Verdade. Este programa tem 2 relógios. Um que é 12 horas, 1 minuto, 31 segundos. Sim. Boa. E o outro, um análogo, que aqui está com esse horário. Qual é a realidade da vida? A inteligência artificial explica para vocês. Mas estamos aqui diretamente das angelicais plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais resiliente que os joelhos de Ed Mota. Você sabe que hoje é dia de sapiência e sagacidade nesse programa. Por quê? Temos aqui a rinha de pensadores com Mário, Costela e Professor Vila. Que dupla. Tô surpreso que nesse programento chechelento ainda existe, não tenha nada parecido. É uma ofensa a um homem erudito e constituinte como eu tá por aqui. O meu nível é muito maior. Mas isso é porque o povo é burro. Claro, escolheram votar em forasteiro e não votam em mim. É inacreditável isso. Mas espero que entendam o meu pensamento do dia. Abre aspas, vamos lá, muita concentração. O negócio é o seguinte. A vida da mulher não é fácil. É só ela acabar de fazer a unha que automaticamente a calcinha entra na bunda. Reflitam, seus mequetrefes. Agora, com licença, que eu vou no show do Elimar Santos, que tem Santos também no nome. Agora é com você, meu caro Costela, filósofo. Boa tarde, Emílio. Como é que está, professor? E o joelho? O joelho, eu tô com gota. Saudade de você, professor. Uma dorzinha é a gota que me pega. Professor é santista também. Professor é santista. Sigam o professor no YouTube. É verdade. Professor Mário Sérgio Costela. Tá certo. Estou deveras puto da vida hoje. Por quê, professor? Porque este mês de janeiro não acaba jamais. Hoje, praticamente, é 74 de janeiro. E nessa mesma data, no ano passado, já era 6 de abril. Pois assim, vamos à reflexão. Se bater em madeira, afasta o azar. O negócio, então, é enfiar a porrada nos caras de pau. Fiquem com Darwin, pois eu vou me empanturrar na xepa do Bom Prato. Vai, Emílio. Temos vinheta? Então, por favor, solte a vinheta. O aumento da atividade dos... Teremos a mente brilhante e assombrosa de um dos maiores filósofos das terras Tupiniquim. Não. Escritor, pensador e amado e odiado pela direita e pela esquerda. Professor Luiz Felipe Pondé. Boa, Pondé. Estamos aqui, cabeça pensante aqui. Está aqui, ó. Questão da perfectibilidade, ou seja, você é perfeitinho ou imperfeitinho? Diálogo sobre a natureza humana. Isso é para pensar, hein? Nós estamos vivendo a perfeição, né? A perfeição. É, livro cabeça esse, né? É assim, esse livro, essa é uma discussão muito antiga na filosofia. Antes de tudo bem com vocês? Tranquilo. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Essa discussão é se o ser humano, a natureza humana, ela se torna cada vez melhor com o tempo, se ela progride, se ela fica melhor, que é uma crença bem moderna, ou se a natureza humana é um rolo, nunca meio que sai do lugar, se repete, tem problemas, melhora aqui, pior ali. Esse é o tema do livro. Muito bom. Sim. Bom, se a gente for pensar friamente, hoje é muito melhor do que era. Sim. Né? Em expectativa de vida. A qualidade de vida. Não é disso que eu tô falando. Então, pois é. Isso são avanços técnicos. Isso. Quer dizer, na hora que quando eu abro o livro, na verdade, eu faço essa diferença.
Uma coisa são avanços técnicos, alguém se aperfeiçoa, por exemplo, cirurgia cardíaca, se aperfeiçoa em saneamento, se aperfeiçoa em celulares. Inteligência artificial. Tudo isso. Outra coisa é se o ser humano, enquanto tal, fica melhor. Ah, não, aí não. A cachola, você fala psicologicamente. Se ele... Eu uso o conceito de natureza humana, que é um conceito comum em filosofia, muito antigo. É isso aí, psicologicamente, moralmente, se a gente fica cada vez melhor, que aliás é uma crença típica da esquerda, mas também é uma crença de um liberalismo clássico. De que a gente ia melhorar com o tempo, ia ficar moralmente mais somos seres evoluídos, né? Desconstruídos. Evoluídos. A gente evolui, então o ser humano que nasce agora, ele é necessariamente melhor do que aquele que nasceu há 1000 anos atrás, quando... Essa é uma discussão bem antiga em filosofia, tá? Se eu for fazer um número grosseiro aqui, tem uns 2000 anos, deixar baixo a conta. Então, a discussão, ela é muito importante, porque assim... Não é dizer que a sociedade não melhora em determinados aspectos, mas é se perguntar se a gente, como espécie, está ficando moralmente melhor. Eu me coloco no livro, como eu aviso desde o começo, ao lado daqueles que entendem que a natureza humana é imperfeita. Por isso a coisa de perfeito versus imperfeito. Mas porque nessa questão... Peraí, calma. Um por vez. Posso eu, então? Um por vez. Então, estamos todos excitados. Não, mas essa não é uma questão que não dá para chegar num número exato. Se houve uma evolução moralmente, porque assim, há alguns anos atrás, moralmente era... tranquilo se ter escravo. Hoje não é mais. E a questão é, quem é que vai ditar daqui pra frente o que é o moral ou não? É a sua pergunta. Ninguém dita isso. Na realidade, ninguém dita isso. Na realidade, é uma questão assim de concepção de grupos, aquilo que você aprende na faculdade, os livros que são vendidos. O marketing adora dizer que o ser humano melhora cada vez mais. Sim. Com relação à escravidão, especificamente, é claro que a humanidade passou a imensa maior parte da sua história tendo escravos. Sim. Né? A escravidão africana, que a gente conhece aqui no Brasil, historicamente, ela foi um caso de várias formas de escravidão. O Império Romano, economicamente, era todo baseado em cima de escravidão. Mas essa foi a pior, né? Qual delas? A africana. Porque a africana foi na cor, né? O cara ficava estigmatizado. Sim. O cara ficou estigmatizado. Você estigmatizou com a cor. Isso, exatamente. Isso, é. Apesar que o princípio... E a crueldade também, do jeito e tal. Foi a pior, né? Escravo sempre foi tratado feito cachorro, A igreja né? também. A igreja também arrumou um jeito de ter escravidão. Todo mundo... o capitalismo teve uma parte dele no século XVIII, XIX que trabalhou com o mercado de escravos, né? Agora, o que caracteriza a escravidão... antes de tudo, você encontrar uma população vulnerável, que você, porque é vulnerável, você consegue submetê-la. Agora tem uma outra coisa que eu diria para você, né? Que é assim, se o capitalismo acabasse, se a economia fosse pro saco, se a sociedade se desmanchasse, a gente ia voltar a praticar a escravidão. Porque o princípio da escravidão é, se você não tem tecnologia para produzir alimento, produzir construção, você submete uma população que é mais frágil para que ela faça esse trabalho para você. Entende? Volta a lei do mais forte. Então, não há prova de que a gente nunca mais vai ter escravidão. Mas há quem diga que o capitalismo ainda é uma escravidão, né? E aí é outra história. É o lance da opressão do mais forte e tudo mais. Você trabalha pra cacete, ganha mal, mas a escravidão como meio, como modo, não meio, como modo de produção, que é o que ela é um modo de produção baseado numa enorme assimetria de poder, na ausência de tecnologia e de técnica para produção de construções e alimentos em larga escala. Portanto, a rigor, quem nos libertou da escravidão foi a engenharia. Mas, Pondé... Eu tenho um estudo e tenho uma fonte. Olha lá. Eu tenho uma fonte e um estudo. Todo mundo tem um estudo. Maravilhoso. Segundo pesquisa de Stanford. Preste muita atenção. Preste muita atenção, você que gosta de reclamar da vida. Pois não.
Com a nossa vida hoje, certo? Na época, você teria 33 escravos. Só para ter água quente, para ter um transporte, para ter uma comidinha. 33 escravos cada um de nós teríamos. Para ter uma comida quente, para ter esse conforto limpa. que a gente tem, você precisa de 33 escravos. Na nossa condição. Na nossa condição. Mas buscando a perfeição. Agora me fala uma coisa. Essa tristeza nossa que a gente está falando que não evolui, não é porque a gente sempre gosta de mostrar nossas virtudes e não os nossos vícios. Ninguém mostra vício, né? A gente mente, né? Mente pro psiquiatra, pro psicólogo. Você vai no psicólogo e mente. Muito. Você mente, sabe? Paga pra mentir. A gente mente Quer ouvir muito. coisa boa, a só. gente mente muito porque boa. a gente quer ser bacana, né? É isso, basicamente. Isso é justamente a discussão da natureza humana, que é um conceito super discutido, uns concordam, outros não, mas é que o conceito diz basicamente o seguinte: dadas certas condições, o comportamento humano se repete. Basicamente isso que quer dizer. Então, isso que você falou, que a gente mente sobre virtudes e esconde vícios, isso provavelmente está ligado à necessidade de projeção social, à autoestima, à necessidade de fazer negócios. Veja bem, hoje, eu repito, o marketing é o território da mentira sobre as virtudes. Sim, perfeito. Você vende empresa, você vende sua Exatamente. pessoa. Você, hoje, quando você está falando com alguém, tem que tomar cuidado porque talvez a pessoa esteja mentindo o tempo inteiro para vender ela mesma para Aquela você. imagem. Então, isso que você falou é justamente o que está dentro do conceito. A natureza humana teria características, dadas certas condições da vida humana, que normalmente são bastante iguais: comer, sofrer, transar, se frustrar, sofrer na mão de quem tem mais poder. Ela se repete. Por exemplo, se você tiver um regime totalitário, como já aconteceu ao longo da história várias vezes, um regime autoritário e totalitário, provavelmente a imensa maioria das pessoas vai servir a esse governo totalitário para garantir a janta. Certo? Sobrevivência. Claro. Sobrevivência. Portanto, a covardia está mais bem adaptada do que a coragem. Sem dúvida, vai ter que ter um controle. Então, essa também é uma discussão muito comum na filosofia política. Sim. Os anarquistas, que quando eu era moleque eu tinha simpatia, porque inclusive ajudava a pegar menina. Sim, quando você é verdade. moleque... Sim, as a posição- canhoeteirinhas. a posição política... Mas na época elas eram mais bonitinhas. Hoje tá tudo bagulho. Você sabe disso, porra. Você foi professor. Cabelo 12 Hoje é cores. uns puta bagulho. Cabelo Na 12 época- cores. Opa. Olha, Dava aulas. Né? o importante naquela época, inclusive a época da ditadura em que eu cresci adolescente, era a posição política ajudava você a pegar menina ou não. É Né? isso. Anarquista era top. Isso. Né? Porque você falava da liberdade absoluta, que não precisava ter poder, autogestão, como se dizia, né? Agora, independente dessa parte irônica e de brincadeira, mas que tem seu fundo de verdade, é muito difícil imaginar um grupo social sem alguma forma de domínio, né? Porque a política, que é o resultado do atrito entre pessoas, grupos, instituições, corpos, tudo mais, o território da política é sempre o da violência. Ao contrário do que muita gente pensa por aí, política é o território da violência. É como você constrói, desconstrói, legitima, faz a gestão, estabelece mecanismos em que essa violência ela seja dividida entre grupos diferentes, entre poderes diferentes, como os 3 poderes. Então é sempre necessário que você tenha algum tipo de organização que diga quem tem o monopólio legítimo da violência ou não, para que as outras pessoas, acreditando e tendo resultados, como diz o Hobbes, de que se você aderir a esses que têm o monopólio legítimo da violência, a violência vai diminuir no sentido ilegítimo dentro da sociedade. Esse é o princípio do Estado de Direito, né? Da fundação do Estado. Pois muito bem, a imaginar que a gente... É claro que a gente pode ter grupos do poder que sejam mais violentos, menos representativos, que concentram mais o poder. Por exemplo, a democracia moderna é baseada na separação dos poderes. Sim, certo. Legislativo, executivo, jurídico. Se você vê, por exemplo, altas figuras do universo jurídico tomando café da manhã com gente do poder executivo e legislativo, nós que somos mortais, ou como você costumava dizer, afegão médio, a gente olha para isso e diz assim, porra,
Tá Não errado. devia ser assim. Tá errado. Tá errado. Se você vê alguém que tem um enorme poder, como no caso o Poder Judiciário, que é o maior poder da República há muito tempo no Brasil. Se você vê altas figuras do Poder Judiciário indo a festas de grandes milionários, você Tá olha e errado. diz assim... Tá errado. Não faz Tá sentido. errado. Tá errado. Não pode, né? Então, portanto, o grande barato da democracia é que os poderes sejam separados, que ninguém tenha poder absoluto, que um poder não tenha mais poder do que o outro, que cada um fique localizado no seu espaço e que você tenha aquilo que se chama quarto poder, que é a mídia, que possa xingar todo mundo. Você deve ter visto, a BBC News, ela divulgou um estudo de um neurocientista, do francês Michel Desmourguet, que fala, isso foi de 2020, que ele fez um livro e fala assim, olha, a gente está na primeira geração que o QI é menor do que o QI dos pais. Pelos dados que ele tinha. Pela burrice, né? O QI tinha sempre aumentado. E aí, fica no livro, na pesquisa Ontem dele... eu tava vendo o Big Brother. Ontem eu tava vendo o Big Brother. Padrão. Tinha 20 pessoas. Sim. E aí o cara falou, eu tenho 100 pães. 20 pessoas na mesa lá. José, filha do Camargo lá. José de Camargo. A outra lá, as filha festas da na Luísa casa do Brunet, os cantor. Pá. No Big Brother. Aí tinha 100 pães... 100 pães para dividir por 13. Eles não conseguiram fazer essa divisão. conta. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque é burro, né? O cara é burro. Sim. Não, Tem é essa burro. dificuldade. O cara tem, tem 20 anos, é tudo os os caras velhos. Sim. O cara não consegue fazer uma... A maioria fez uma divisão faculdade. de 100 por Milionário. 13. Ninguém come tanto. Olha o Alba fazendo a continha no cantinho aqui, ó. Eu não sei. Quanto dá? Dá É dois pra impressionante, é impressionante, é impressionante. Os caras são burros. É burro. O Mas cara não consegue fazer conta. 100 por 13. Ah, o QI diminuiu, Aí é isso? começa, assim, o dado é QI menor atual que o passado. Isso é o dado, é o fato. Primeiro que a gente sabe que QI não mede tudo, mas mede uma parte da inteligência. Mas ainda sobre essa parte. Aí eles começam a tentar achar os fatores. Por que aconteceu isso? E ele não consegue provar nenhum fator específico, mas ele fala, olha, para mim, o neurocientista, para mim, é TV e videogame. TV e videogame deixaram burro. Eu não consigo ver essa relação direta, mas eu não sou um estudioso da área. Eu queria a sua opinião. Primeiro, sabendo que QI é uma parte, mas o que você acha que causa essa burrice que vai contra o movimento anterior? É claro que, mesmo que isso seja verdade, vai se continuar vendendo a ideia que a gente está melhorando. Você pega qualquer pai por aí, ele fala, Na minha hoje época. as crianças estão muito mais inteligentes. É. Você dá o iPad na mão da minha Acesso ao filha, YouTube ela só. já Ó como mexe. ele fala bem inglês. Isso, já nasceu falando mandarim, o cacete. Mas assim, sem entrar no mérito de que, digamos assim, seguramente há questões metodológicas dessa pesquisa, ou mesmo epistemológicas a se observar, tomando isso de barato, né? A sua pergunta sobre o que eu acho disso, o que eu percebo hoje com relação a muitos jovens que, por exemplo, eu dou aula de graduação, ainda tenho uma turma de graduação. Tem? Achei que Uma você já- só, Não dá mais Na tempo, eu tenho FAAP? uma só. Eu tenho uma na FAAP e tenho aulas de pós-doutorado na PUC. Dou aulas de pós-doutorado na PUC. Mas, assim, resumindo a ópera, é assim, se você comparar alunos, sei lá, de 15 anos atrás, eu estou quase 30 anos no mercado, com alunos mais recentes, o que você percebe é o seguinte, por exemplo, hoje as redes sociais faz com que eles consigam chegar a resumos miseráveis de livros Mais rápido. muito mais rápido. Eu dou aula de literatura clássica. Né? Então, eles conseguem, por exemplo, pegar um resumo de tragédia grega, ou de Dostoiévski, ou de Shakespeare, numa velocidade muito grande, e eles apresentam isso como se eles estivessem lendo. Aluno sempre mentiu, todos nós, a obrigação do aluno mentir, tentar bom. colar, Sim. escapar e Tá tal. mentindo melhor. Mas era mais difícil. Sim. Então o moleque tinha que ir lá atrás. Então o que eu observo, Sammy, é que Até assim... para ser malandro era mais difícil. Tá. Exatamente, até para a malandragem custava mais caro em termos de esforço. O que eu observo hoje é uma diminuição do interesse nas discussões, um medo de tocar em determinados assuntos que possa gerar alguém filmar você falando, Sim. Exato. ou gravar, o que eu já vi acontecer isso em sala de aula, gravar
o que a pessoa falou, então eles têm medo. Então, para você conseguir fazer com que um aluno, por exemplo, mergulhe na montagem de uma cena, de uma tragédia, hoje é muito mais difícil do que era antes. Sim. Quando eu digo mergulho, é que ele decore bem, que ele esteja tão envolvido com o processo que você perceba um certo grau de emoção naquilo que está sendo feito. Então, eu tenho a impressão que o excesso de porcaria ao qual eles estão submetidos e que eles têm que dar conta, eles têm que gerar likes, eles têm que gerar engajamento, eles têm que bater foto do que eles comem, eles têm que estar o tempo inteiro preocupados com esse tipo de porcaria. Muita diversão, né? Muita tecnologia. Posso aproveitar, uma economia professor? da atenção, aí não sobra atenção. Eu tô lendo um livro que chama A Molécula do Prazer, a dopamina. E a relação Tá lendo nada, é mentira. Tá nada, mentira. Tá nego mentiroso. Mentira. Depois eu mostro. Tava no México, Assim, tem duas opções. Ou falar que eu tô lendo o livro ou entrar no Google igual o Emílio Sami. Mas eu sou honesto, tô lendo o livro, comecei a ler o livro. Cara, Um tem um computador começou. aqui, toda a frase que o Emílio fala é buscada no chat. Pensadores da UOL. Mas tudo bem. Mas, voltando pro livro da dopamina, a gente não discute a relação dopaminérgica desses jovens, porque eles têm muito menos paciência o tempo inteiro. A gente está recebendo muito mais informação que você falou, e estímulo, e falta de paciência. Ou seja, o Scorsese, para fazer um filme, ele não conseguia, na cena de 3 horas, jogar tanta dopamina. Hoje o cara vai no Reels, no Instagram, e tem uma quantidade muito maior. Isso influencia na natureza humana? Então, o conceito da natureza humana nunca lidou com as ciências, com essas ciências neuronais, neurológicas, né? Porque é um tipo de reflexão muito antiga. E, no fundo, os filósofos sempre desconfiam, de certa forma, de muitas descobertas dessa área. E eu digo isso porque eu lembro de 20 anos atrás, quando se falava dessas ciências, se achava que elas iam resolver tudo. Certo. Né? E hoje a gente continua pastando muito no que se refere à relação entre o que, grosso modo, se chamaria vida psíquica, que antes se chamava alma, né? E aquilo que a gente chama de substrato material, que é o sistema nervoso. A relação entre os dois continua não sendo fácil de se estipular. Mas, tomando o princípio do que você falou, eu diria que sim. Né? Pela lógica que você desenvolveu, eu diria que sim, porque inclusive muitos dos jovens, não é só jovem não, mas eu trabalho muito tempo com jovens, então eu estou falando deles, e lógico, a pergunta do Sami tinha a ver com gerações mais jovens, né? Então assim, os jovens, eles seguramente têm um gasto de atenção, porque a gente tem um quantum de atenção. O problema é quem consome, não quem faz. E eles ficam o tempo inteiro, grande parte do tempo, ocupados com essas coisas que a gente sabe o que é. O resultado é que para você, por exemplo, sentar a bunda e ler uma peça de teatro do Nelson Rodrigues, você precisa de algum nível de contemplação, né? Algum nível de silêncio. E eles não têm isso cada vez mais. Não, mas posso falar uma coisa? Sempre. Por exemplo, se você pegar você, o Karnal, o Costela, na verdade, Cortella, O Clóvis. o professor Clóvis. Porra, bicho, esse negócio a gente não tinha na época. Porra, hoje você tem aula com esses caras, bicho. Esses caras manjam muito. Esses caras manjam. O acesso, você diz. E o acesso desse, se você colocar o nome do Pondé hoje, ele tem mais acesso do que a Unicamp. Se você entrar no... É verdade. Se você entrar agora, você entrar lá no YouTube, põe lá YouTube, põe Pondé e põe Unicamp, você vai ter muito mais acesso a ele. Sim. Pô, é um puta professor, porra. Que a própria universidade. Do que a própria universidade. Mas tem, então mas- a gente mas tem acesso. Acesso o que tem, o cara mas não tem, o que o cara não tem Interesse. é tempo de consumir Mas tudo. não é você não só tem isso. como ficar no Ou Big até o Brother interesse. com Mas não é só isso. Todo é mundo tá muita consumindo coisa. Você precisa de Mas tem, mas de um tem. tempo e de uma maturidade. Você precisa ter Não, horas mas- e horas. Por exemplo, um instrumento musical. Bicho, pega Você quer uma aprender um instrumento. pega uma Ninguém aula. aprende mais porque demora. Pega uma aula Mas do demora, professor tem que lá, do pensar. professor do Karnal? Não, do Karnal não, do A verdade. do Clóvis. Certo. Porra, puta aula. Sim. Às vezes eu ponho a aula do... É que é meio ruim, a gravação é ruim, né? Porque é aluno que gravou, cara. Mas, porra, é uma puta aula. Esses caras são os puta mestre, pô. O cara manja Então, tudo, manja ouvindo no tudo. carro. Veja vindo bem, trabalhar. eu acho que essa questão ela exige um pouco mais de lentidão. É assim, não há dúvida
que você tem mais acessibilidade a conteúdo hoje, não há dúvida. Sim. Né? Seja conteúdo de professores, colegas como eu, ou qualquer tipo de conteúdo, você tem mais acessibilidade. Quer dizer, eu, por exemplo, claramente, desde que eu fui para as redes sociais, se não me engano foi 2015, por aí, e eu fui porque chegou um ponto que não dava mais para lidar com um perfil falso, né? E a própria Folha de São Paulo falou, olha, Pondé, você tem que fazer perfil oficial nas redes. É a única forma de diminuir o número de perfil falso que tinha e de fato diminuiu. Né? Então, eu percebo claramente, por exemplo empírico, como se fala em filosofia. Ontem eu estava no shopping, certo? E esperando minha mulher que estava numa loja e passa uma menina, uma moça que eu talvez desse para ela, sei lá, 20 anos, 19, e a sua mãe, as duas me conheciam, as duas queriam bater foto, as duas falaram do programa Linhas Cruzadas, de conteúdo das redes e tal. Eu hoje, por exemplo, eu bato foto. Bater foto é um critério para você perceber isso, né? Hoje eu tiro foto, né? Tiram foto comigo, gente que tem 15 anos, 16 anos, isso é claramente redes sociais. Sim. Isso não é televisão enquanto tal, não é jornal enquanto tal, não é livro enquanto tal. Então, uma coisa que eu percebo, no meu caso específico, é que à medida que eu fui tendo maior inserção em redes sociais, o perfil das pessoas que consomem meu conteúdo desceu na idade. Não na qualidade, eu estou dizendo, na idade. Né? Começou a aparecer mais gente jovem que, quando me encontra, o Karnal, Cortella e tal, o Clóvis vai passar pela mesma experiência. Quando nos encontram, a pessoa está vivamente emocionada. Porque é professor bom. Se emociona. Professor um conhecimento. Professor bom, você se apaixona Nunca por esquece. ele. Você não esquece. Mesmo quando era na aula. Isso é verdade. Sim, Só na aula antes. Sim. O problema, por exemplo, é que você tem uma certa ambiguidade e ambivalência. Não nesse comportamento, mas o seguinte. Cursos de clássicos. Eu mesmo já fiz uns 2. Cursos de clássicos. Muita gente supõe que um curso como esse, ele vai estimular o interesse da leitura do clássico. O que não é necessariamente o que acontece. O cara substitui. Tanto é que os alunos também o fazem. Eles usam até cursos que eu e outros dão para resolver o problema do livro que eles têm que apresentar no seminário. Então você tem todo tipo de desdobramento dessa acessibilidade. Em relação à leitura, o curso de clássicos, ele não necessariamente leva você a se interessar pelo livro. Ele lhe dá um certo prazer de entender, digamos assim, mais ou menos o que o Machado de Assis escreveu, mas isso não significa que ele vai ler Dom Casmurro. Porque o hábito da leitura é um hábito que não pegou na espécie. Então, tem que começar pequeno. Tem que começar de bebezinho. Tem que estimular. Que nem violino. É isso aí. Piano. Ô Pondé, falando nessa questão dos clássicos, a gente falou aqui de escravidão, você está falando dos jovens. Eu queria perguntar para você do anacronismo do ponto de vista filosófico. Anacronismo. Que eu tava lendo de Derrote e Voltaire. Mas Anacronismo. Mandou um anacronismo. Não, porque assim... Pôs no Google. Ele Foi no tá Google que ele impossível. achou. Porque assim... Maquiadíssimo. eu queria a tua opinião, por exemplo... Betinho Baby Luke tá impossível. Das estátuas que são derrubadas, das figuras históricas que falam que eram racistas, porque é o... Assim, boa parte o jovem de hoje julgando os autores passados. Isso poderia também entrar até nos clássicos. Ele vai pegar uma história, porque vou dar um exemplo, o Shakespeare foi isso, então cancela. Eu queria saber a tua opinião do ponto de vista filosófico disso aqui, desse cancelamento dessas figuras por conta de uma questão de demonstrar virtude nas redes sociais. Olha, o conhecimento, ele é uma das características do conhecimento, digamos assim, na sociedade ou nos grupos sociais, é que ele depende de um processo de acumulação. O método científico, ele tem uma característica muito diferente de outras coisas, que na ciência, a história da ciência quase não vale nada. Tá? Tanto é que cursos de história da ciência quebram, inclusive em universidades.
Ninguém quer fazer mestrado, doutorado, é muito menor do que qualquer outra área da ciência. Então, o método científico, ele é essencialmente moderno nesse sentido, e a modernidade tem, por característica, considerar tudo que foi antes dela não vale nada. Né? Porque só a partir do método científico a gente consegue conhecimento controlado e tal. Mas outras formas de conhecimento, como o literário, como o moral, em moral não se inventou nada nos últimos séculos. Continuam sendo os mesmos problemas. Mas assim, o que acontece é que quando você toma esse tipo de atitude, eu entendo, por exemplo, a revolta de alguém que descobre que para o Aristóteles, que foi um dos maiores pensadores do Ocidente, sem dúvida, um dos 5 maiores pensadores do Ocidente, o Aristóteles entendia que uma sociedade sem escravidão era impossível. Por quê? Porque economicamente era inviável, na época que ele vivia, e ele dizia, inclusive, que para você exercer atividades superiores, você não podia ter que fazer aquilo que os escravos fazem em casa. É claro que a gente hoje ouve isso e diz, puta sacanagem. Que absurdo. Né? Puta absurdo. Essa é a nossa sensibilidade contemporânea, que, como eu disse, pode mudar dependendo das condições materiais que a sociedade for atingida por isso ou por aquilo, né? Então, agora, com relação à destruição, não só de estátuas, como, por exemplo, jogar fora livro do Shakespeare. Sim. Né? Que você tem isso em mente. Condenar Monteiro Lobato. Daqui a pouco, condenar Nelson Rodrigues, para falar de autores nossos aqui. Eu acho que isso é uma tristeza. Né? Eu acho, você usou a palavra anacronismo, eu acho que isso é uma forma de anacronismo. É um anacronismo ético e político. Porque, por exemplo, você identificar que o Churchill, né, como muita gente fala, que ele não foi nem um pouco legal na Índia, no Império Britânico mandar. Desde quando o Império é legal? Né? Foi então, muito sacana. Você sabe quem tem uma piada boa? O Rick Gervais, do Armagedon, ele tem uma piada boa sobre isso, porque ele fala o seguinte, né, que hoje em dia as pessoas, é aquilo que você está falando, né? Você quer analisar a história passada de 300 anos atrás agora. Então ele fala o seguinte, pô, esse fulano de tal tem uma estátua, vamos jogar a estátua dele no rio, porque esse cara, ele foi um pedófilo, não sei o quê, mas aí o cara fala, não, imagina, ele fez a escola, ele fez o hospital, ele contribuiu para a comunidade. Como é que vocês vão tirar a estátua dele e jogar? Não, vamos jogar no rio, porque não sei o que. Aí ele deu uma ideia que é o seguinte, você coloca na estátua, você coloca esta figura, ajudou a comunidade, construiu o hospital, construiu a escola, foi muito importante para a nossa vida aqui, porém um pouquinho pedófilo. Levemente pedófilo. Aí você ligeiramente pedófilo. Você já resolveu o problema, tá lá na estátua e acabou. Mas então, não precisa derrubar, né? No caso do Churchill, né, que é o caso clássico, imagine a Segunda Guerra Mundial, naquele momento em que a Inglaterra, o Churchill como seu líder, segurou o avanço nazista para cima das Ilhas Britânicas no dente, sozinho. Hoje a maior parte dos líderes ia chorar. E o Churchill teve culhão para fazer isso. Ele não é perfeito. Nenhum povo que é império nunca é legal, né? Nunca é o tempo inteiro legal, sem dúvida nenhuma. Agora, você pegar a figura do Churchill e ficar simplesmente dizendo que ele foi racista aqui e ali, o que provavelmente ele foi, porque todo europeu era, o que não justifica, só ilumina o contexto no qual se vivia naquela época. A pergunta a se fazer é o que daqui 500 anos vão achar que a gente acha o máximo e que é um lixo. Muito bom. Exato. Que é aquela pergunta que a gente... Que eu acho que eu não consegui fazer direito a respeito do... Porque não, é porque... essa era é que eu não soube fazer a pergunta direito, que a gente acabou caindo na questão da escravidão, que é isso. O que vai ser daqui pra frente... Não vai ser mais legal como era a escravidão antigamente. Por exemplo... Se a humanidade continuar na mesma batida que ela vai, principalmente a humanidade modernizada, é muito possível que dentro de algum tempo, quando você vê uma mulher grávida, você vai bater uma selfie com ela. Você não vai conseguir acessar qual é a lógica na cabeça dela que fez com que ela gerasse um filho que atrapalha a vida dela, que atrapalha a carreira. Isso até aqui uns 10 anos. Hoje já é assim.
Agora, talvez daqui a, sei lá, 500 anos, chutando, se o mundo for bem diferente do que é hoje, se tiver outras formas de organização econômica, talvez a humanidade olhe para a nossa época e nos veja como uma sociedade tão egoísta, tão escrota, tão incapaz que resolveu acabar com as crianças. A nossa época, sabe como vai ser? Vai ser aquele gatinho tocando piano. Do YouTube. Daqui a 500 anos, eles vão falar onde é que eles estavam lá. Sabe aquele gatinho que Os gatos tocavam piano na época dele. Nossa, mas essa turma se divertia com um gato tocando piano. O que foi, Zuzi? Não caiu alguma coisa. Um lenço. Caiu um celular. Caiu um tijolo. Muito bem. Ô Pondé, porra, obrigado. O Pondé tá lá, o programa muito bom na cultura. Eu Linhas acompanho. Cruzadas. Linhas Cruzadas. Comigo também. Muito bom esse programa que tem também no YouTube. Eu as vejo no YouTube, eu não vejo mais na TV. Não vê na TV. No YouTube. Mais gente vê no YouTube. Porque vê a hora que quer. Exato. Sim. Né? Eu gravo eles, eu gravo no... Põe pra frente, pra trás. Agora, cara, eu contratei o YouTube Premium. Mentira. Não tem mais iPhone. Tá demais. E o Spotify ele não paga. YouTube Spotify com comercial. Mas ele racha a conta com a família. Premium. Aí 3. YouTube Premium. Eu não sabia que existia YouTube. O Premium é sem Você grava. Ah, é sem a publicidade. Exato. Você grava. Aí Não, é você caro, paga hein, mais bicho? caro. 50 conto? Eu não sei, eu contratei. Não falei, eu vou gastar. Esse ano é nóis. Se vou gastar esse ano. Vou me dar esse presente. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Mundo acaba. O ano passado já tive câncer. Aí falou, você não morreu. Eu falei, dá o YouTube Premium, pode assinar esta merda. O auge da vida do cara, o YouTube. Assinei, não olhei nem o preço. Aí eu vejo você lá, eu gravo, eu posso deixar escuro. Põe pra frente, velocidade 2. Tô vivo mesmo? Põe o YouTube Premium. É isso, Dedê? Pondé, porra, obrigado pelo papo aqui. O livro tá aqui, ó. Não, eu que agradeço, pô. Sempre é bom levar um pouco de informação aqui pra galera pensar, né? O importante é a gente tá pensando, tá olhando lá e tentar fazer a vida um pouco menos... É isso que eu faço há muitos anos. Exatamente. Agora na mídia, sempre fiz na universidade. E é um prazer te ouvir, acompanhar assim. Sempre eu tô te acompanhando nas redes sociais, nos programas e tal. Obrigado, viu, Pondé? Obrigado vocês. Bom trabalho, hein? Muito bem. Até a próxima. O Instagram dele é LF_Pondé. O Twitter também é LF Pondé. E tá aqui o livro para vocês à venda em todo o Brasil. Nossa professora... E não vai entrar um negocinho lá? Que ficaram com medo, né? Estão com medo. Vocês são medrosos mesmo. Uma salva de palmas. Cíntia Chagas aqui está. Cíntia Chagas. Fala, professora. Tudo bem? Como é que você tá? Sempre linda. Bem, eu vi um pouco. Não, é a Peppa News. É nossa jornalista. Jornalista. Ela tem as fontes. Isso, muito conceituada. Maravilhosa. Professora, eu tenho acompanhado você... No Instagram. No Instagram. No Instagram, você lá linda. E você falando de coisas bregas. Por exemplo, topzera. Sim. Que você fala assim, muito nojentamente. De pessoa que fala topzera. Mas ela faz bem a cara de nojo. Topzera. Eu não concordo muito. Isso aí. Não, sabe por quê? Algumas palavras, por exemplo, site. Se eu vou abrasileirar, seria o quê? Sítio. Péssimo. Então, acompanhe agora o nosso sítio. www. Não dá. Entendeu? Então, algumas coisas eu acho que a gente não pode ser tão cruel assim como você está sendo. Mas eu não estou sendo cruel, eu apenas luto pela aprimoração vocabular do brasileiro. Você pode falar deletar, eu não quero que ninguém fale centro de compras no lugar de shopping, mas falar que vai fazer uma call porque está no deadline para entregar o briefing, não dá. Para startar a reunião. Startar a reunião. Desculpa, Cíntia, mas eu acho que esse é um mindset de cada um. Aí, exato. Eu falo que são quadrilhas linguísticas. A quadrilha linguística do coach, esse é pecaminoso, né? O coach tudo é mindset, gatilho,
limites, não são limites. Policies. Crenças limitantes. Sim. São várias expressões. Pegar o código, a visão. Isso. Instalei um isso. drive na cabeça dele. É virada Instalar de um drive na sua chave. cabeça. Isso tudo empobrece o vocabulário das pessoas e até o pensamento. O QI, desde mais ou menos 1960, o QI da população só diminui devido mas isso é o à Piaget, pobreza né? vocabular. Mas isso é o Piaget. Isso é o Piaget e o Paulo Freire. Com certeza. O Brasil com hoje tem certeza. o nosso QI, bicho, é muito baixo. Mas também não vai determinar. Você sabe disso, né? Você sabe que teve um estudo de um cara, do americano, porque ele falou o seguinte, ele falou... O que é essa galera? O que eu quero? Eu quero o nego inteligente. Pegou tudo samidana. É acima de 100. 100 é o médio, né? 100 é a média. 100 é a média. Mas no Brasil no Brasil é 123, 80 e pouco. Mas 123, Eles obrigado. falam que é por causa do Paulo Freire e do Piaget, que é a nossa... Com certeza. Nosso sistema é meio bagaço. Eu disse. No Big Brother, os caras não sabiam dividir 100 pães por 13. É um absurdo. Eles não sabiam, 20 pessoas na mesa. Olha lá os caras tudo falando, lá, eu sou não sei o que, tal, a cantora, tal, não sabia fazer. Falei, pô, como é que o cara não sabe fazer essa conta? Não sabia fazer a conta. Mas, o cara pegou população. Certo. Pegou aluno topzera. Aluno muito inteligente, QI de 104, tipo Samidana. Tá. Estudou, pegou esses caras a vida inteira, acompanhou a vida. Deu a mesma proporção de cara que se dá bem, cara que se dá mal, cara que... Foi a mesma proporção dos burros, que nem a gente, que é burro. Mal, e aí? E aí? Não determina. Não determina. Você ser muito inteligente não determina se você vai ter sucesso na vida. Sem dúvida. Claro, Entendeu? claro. Tem Porque... outros, o cara não precisa, não é só a inteligência, né? O empenho é traquejo fundamental. social, tem muita Aí coisa. entra, aí que eu entro. mas Emílio. aí, então, aí que adianta eu você ser um entro. gênio de- Mas então seja burro. Não é ser burro. melhor ser burro. Você então. pode ser um cara inteligente e não ter capacidade de ter... De se comunicar. Exato. É O aí negócio que é ser eu um entro. burro esforçado. Já vou começar a me vender. É aí que eu entro com o meu curso de oratória, Marauque, maravilhoso, para que as pessoas Mas é que consigam se você é comunicar linda. bem. Você é linda. Você é hipnotiza. linda e se comunica bem, você hipnotiza. É verdade. O cara fica- Ai, meu Deus. Senti-me tal qual a medusa. Não, mas é verdade. Pega A gente, a nossa tendência é muito mais confiar em gente bonita do que em gente feia. É verdade. É humano. Pode ser um É da Inclusive, natureza mulher humana. canhão falando mal. A questão Falando não da é, natureza. não, Eu depende. A confio no questão Gueré. não é a beleza, a questão é a forma como a pessoa fala. Não, é a beleza. É A beleza? Que a gente É chama. melhor olhar pra gente bonita, A né? beleza ajuda. Não, a gente chama de carisma. Ah, A sim. gente Carisma. quando você não consegue, essa pessoa é muito carismática. Por quê? Porque ela é bonita Te pra envolve. gente. Você fica envolvido, que nem você, assim. Mas você acha que a beleza tá do lado do carisma? Eu acho que tem pessoas que não têm a beleza, porém Exato. o carisma deixam mais bonitas. Delari. Exato, Não exato. É um fuzil. Lógico que não, O fuzil é um carisma. Lógico Ele tem que não. ausência de beleza. Carisma. Ele é um carisma. Ele é Você tem amado dó do pela- fuzil, por isso que as pessoas... Não. É lógico. Ele é Não, aí é querida. pena. Aí é Carisma, pena. carisma. A galera é compadecida do fuzil. Agora, qual que é a ferramenta pra falar realmente bem português? Porque você defende também a leitura, que a gente lê pouco. Sim. Você acha que é Sim. uma ferramenta? Ler, a gente não... Olha, quando eu fazia entrevistas, eu tive a oportunidade de entrevistar o Collor. E perguntei a ele qual era o segredo do vocabulário dele. Sim. E a resposta me surpreendeu muito. Ele falou que desde criança ele conservava o hábito de escrever palavras novas, palavras com as quais ele tinha contato pela primeira vez, em caderninhos, e que ele passou a vida inteira fazendo isso. Então ele tinha um caderninho do que ele ia usar, da palavra que ele, sei lá, demasiadamente, que significa muito. Ai, gostei dessa palavra, ele anotava, vou usar demasiadamente no discurso tal. E a partir daí ele passou a ter um vocabulário excelente. Porque se a gente depender só da leitura, a gente esquece. O ideal é que anotemos. É um bom recurso para que todos tenhamos um vocabulário amplo. E o vocabulário amplo faz com que o nosso ouvinte nos valorize. Porque as pessoas gostam tanto de me ouvir. Eu agradeço ao Emílio, que fala da minha beleza, muito obrigada, mas eu entendo que as pessoas gostam Me muito diminuindo de novo. de me ouvir diminui pela sempre. minha Tá vendo, vovô? oratória. É que a gente já tem intimidade, todo né, meninão? Emílio? É um combo. Aliás, você que já me conhece, conte para mim, você acha que o que você está vendo no Instagram, todo dia chega essa pergunta, é um personagem? Eu sou o que você está vendo lá ou não? Não, eu acho bacana. Tem coisas que eu acho legal no Instagram. Mesmo que
personagem? Não, a pergunta você sabonetou. não foi pra você, tá? Ela é um personagem na rede social ou é a Cíntia Chagas CPE? Ela exacerba. Você me conhece há 1000 anos. Não, eu conheço, mas eu não conheço profundamente pra saber se é um personagem ou não, entendeu? Eu acho bacana, eu acho bacana o que você faz. Tanto é que você já, quando você já veio aqui há muito tempo atrás, você já era sucesso na faculdade, no cursinho que você fazia, tá? Você já tem, você já não é... Mas olha que interessante, quando eu vim aqui a primeira vez, eu acho que hoje é a minha 15ª vez aqui, se salvo engano. Eu comecei eu tinha 50 mil seguidores, mais ou menos. E esse, eu não vou falar boom, né, porque eu sou professora de português, e esse sucesso de agora eu estou ganhando 20 mil seguidores por dia. Caramba! Na última vez em que eu vi, eu falei que eram 10 mil, está registrado. Agora são 20 mil seguidores por dia. Eu vejo que eu só consegui esse sucesso estrondoso, depois que eu passei a não ligar para o que os empresários falavam para eu fazer. Tipo o quê? Por exemplo... Empresário de internet? Empresário de publicidade e tal. Por exemplo, a palavra top. As pessoas que me dirigiram durante a vida falavam para mim: Cíntia, você é muito agressiva, você deve falar o seguinte: top é um adjetivo que vem do inglês que não é ideal. Não é ideal por quê? Porque é do inglês, porque você tem de falar português e tal. E aí eu obedeci durante muito tempo. No dia em que eu me sentei, a minha mesa, e esse aí é com crase, a minha mesa, e falei que top era cafona, que era brega, que era um horror, que não tinha envergadura semântica, eu comecei a brilhar na internet. Bonito não é, né? Caramba, que top. Topzera. Mas graças a collab. Então, mas a linguagem muda, né? A linguagem é um negócio maluco. Mas nós precisamos nos atentar, porque nós somos avaliados o tempo inteiro pela forma como nós falamos. Eu brinco, não há Rolex, não há carro importado, não há bolsa Hermès que vá salvar a sua imagem dos seus erros de português. Não há como. Nós valorizamos quem fala bem. E as pessoas... Mas não é muito elitista isso? Mas o mundo... Não, tudo bem, sim, mas o mundo é assim. Pense numa entrevista de emprego. Por exemplo, vamos lá, agora vamos à polêmica. Comecemos. Existe na linguística uma parte chamada sociolinguística. A sociolinguística é permeada de progressistas, segundo os quais tudo é preconceito linguístico. Então eu, que tenho um Instagram, @CínthiaChagas, maravilhoso, em que eu falo o certo na concordância e o errado, eles dizem que eu fomento o preconceito linguístico a partir do momento em que eu falo que falar menos é errado. Para essas pessoas, o objetivo da língua é a comunicação, e, portanto, menos não seria um problema, seria apenas inadequado. Tudo bem, nós não podemos menosprezar a língua de quem não teve acesso à educação. Eu não estou falando disso. Por outro lado, quando você chegar a uma entrevista de emprego, você será avaliado. Não há como. A realidade, você fala. É a realidade. 34% dos currículos no nosso país são descartados antes mesmo da leitura devido a erros ortográficos. A turma sai burra da escola. A turma sai burra da escola. Exatamente. O ensino que dá certo é o ensino tradicional, gente. Essa coisa de ficar só analisando. E agora eles ensinam dialeto não binário na escola. Isso é criminoso. Criminoso. O professor escrevendo todes, amigues. Mas isso é chupinhado dos Estados Unidos também, não é? Tudo. Aliás, eu acho que o nosso problema é esse, que a gente copia todas as manias deles. Mas o americano é burro também. Que é woke, o americano é bem burro. A gente está copiando do americano agora uma burrice inigualável. É o tal do literalmente. Não é? Tudo é literalmente. Olha, nesse fim de semana eu literalmente enfiei o pé na jaca. Então você pegou uma jaca, colocou no chão e enfiou o seu pé lá. Todo mundo está usando literalmente porque copia de quem? Do americano. E aí as pessoas vão falando bobagens atrás de bobagens e acabam comprometendo a própria imagem. Faz sentido, professora. Pensamento? Faz sentido você saber se portar. Claro. Porque a linguagem é uma maneira... Vestir também, né? Sim. O jeito que a pessoa se veste. Passa, né? O jeito que você... Que é a sua postura, né? Sim. Mas tem muita discussão relacionada a isso, principalmente pela metodologia que é no Brasil sobre o ensino. E falam às vezes que é ultrapassada. E uma discussão que eu vi polêmica e bizarra são sobre as notas.
que agora não deveriam dar notas e avaliar os alunos, porque ele pode ficar traumatizado Chateadão. de receber uma nota baixa, por exemplo. Então o aluno não tinha que ter prova nas escolas. Sim. O aluno que tem que reprovar o professor daqui a pouco. O aluno, se ele não for avaliado pela nota, ele será avaliado por que motivo? Você, no início, falou de quando eu tinha o meu pré-vestibular e tal. Eu me lembro de... Eu fechei o pré-vestibular em 2019, mas eu me lembro que até mais ou menos 2015, 2016, eu possuía alunos com alguma energia, alunos que faziam bagunça, alunos que questionavam, alunos que participavam. De 2015 e 2016 em diante, eu passei a ter alunos apáticos, deprimidos, geração, né? viciados em Ritalina, em Venvance. O Sami foi seu aluno? Isso. Sami foi seu aluno, não? Uns meninos assim, A geração frágeis, nova é ruim, frágeis. Frouxo. Isso. É geração frouxa essa nova. Exatamente. E o mercado de trabalho não é assim. Vocês estão aqui neste programa maravilhoso há anos. Você sabe, nós precisamos de uma personalidade mais aguerrida. Sim. Para que consigamos chegar no resultado. Exatamente. Tem que aprender a puxar tapete. Fracos. Os caras não conseguem. Mas, professora, qual que, na tua visão, é o melhor método? Porque a gente tem o construtivismo, né? E nós temos a tradicional. Na tua opinião, qual seria o melhor método para aprender a língua portuguesa? Para aprender a língua. Olha, para aprender tudo. Eu gosto do que é tradicional. Por mim, nós até hoje em todas as escolas teríamos o hino, a bandeira, a ordem. Professor fala, aluno fica calado. O professor é o detentor do conhecimento. Essa história de que não pode haver uma relação vertical entre aluno e professor, tem que ser oriental, não, a louca. Horizontal. Tem que ser horizontal. Não, oriental é vertical. É o professor que manda. Eu vejo pessoas muito mais velhas, senhoras de 90 anos, cuja educação é infinitamente superior à nossa. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa turma lia mais. Exato. Eu acho que a pessoa que lê, se ela começou a ler, ela tem. O português dela é melhor. Tudo é melhor nessa pessoa, mas tem que começar pequeno. E hoje em dia, o mundo não é mais feito para ler livro. Puta, eu saí nas férias agora, falei, puta, peguei um livrinho chupeta. Falei, puta, não li, cara. O que é um livro chupeta? Um livro bom. Um livro bom. Chupetola. Um livro bom. Falei, porra, vou ler esse livrinho e tal, não sei o quê. Eu abri, li 3 páginas, não li mais. Falei, puta, me perdi. Me perdi porque é muita informação, esta merda, esta porcaria. Gente falando, não sei o que, aconteceu isso, é o grupo, é não sei o que. Agora tá falando topzera. Aí você não consegue pegar e ler. E quando você vai ler, você esquece que você leu, você fica meio zoado. Se chama gaga. Meio zoado. Não chama gaga, não. É outro problema. Não, ele nunca não se é gaga, não. Vocês sabem o que eu tô falando. A chamuta é impossível. Olha o Bruce Willis. Você fala que eu sou o Bruce Willis brasileiro. Ele está gaga. Não consegue cantar o parabéns. Oh, meu Deus. Ele esquece a segunda parte do parabéns. Exato. Não, mas não, o nome disso é outra coisa. Rivotril. Rivotril, frontal, Lexapro. Isso é com o Sami. Não, isso aí não dá pra tomar. Mas você toma medicamentos, né? Eu? Sempre tomei. Aí, ó. Mas explicado também, né? Também você tá exagerado, né? Medicadíssima. Agora tá explicado. É um pra acordar, um pra dormir. E um pra ensinar. Eu não dou conta, meu raciocínio, eu não consigo. Vivans? Então, mas... Não, Vivans não, mata alguém. Mas tá uma moda aí de alunos, né? O mercado financeiro. A Ritalina cantando. Não, eu tomo um Lexapro pra ficar calma. Mas, né, professor, isso que o Emílio tava falando, depende da leitura, porque a gente tá lendo o tempo inteiro aqui. É a qualidade da leitura. Falar exatamente é a qualidade da leitura. Nunca se leu tanto, mas nós nunca lemos tantas bobagens. Mas será que lê? Porque a gente posta um negócio na internet, o pessoal lê só as figuras, não lê. Só a manchete. Por exemplo, eu posto um cartaz do show na internet. Tá na legenda. Aonde vai ser, aonde compra, sempre tem a pergunta. Aonde que vai ser? Aonde que compra? Então o pessoal não tá lendo muito. Lê as figuras. É a ansiedade do momento, né? Nós ouvimos os áudios do WhatsApp no 2. Isso mesmo. Sim. No 2. Nós vivemos no amanhã. Então, muita distração. É muito difícil você realmente parar e ler um livro. E as pessoas só perdem com isso. Agora, imagina o professor que chega na escola, aí tem 40 alunos. Nossa. É. Um adolescente. E adolescente, você sabe que fede, né?
Que ele não se- é a transição do desodorante. O adolescente, o hormônio. Sim, o hormônio do adolescente. Cheira saco. É um Bafo. um ser fedido. Então você pega aqueles 40 alunos. Tem adulto também. Tudo fedido tal, e não sei o quê, e tudo. Difícil E o você cara sabia que ensinar. não Por pode isso que falar? fala todes, qualquer merda que você fale pra ele fala. Legal, Ele gosta. legal. Todos, topzera. Ele não tem do que pensar, não tem tá jeito, ótimo. viu, professora? Não tem jeito. Agora Vamos me aceitar a conte o vida motivo disso Eu não que sei, está na sua mão. deixaram esse negócio aqui. É o cajado do Moisés. É meu pau esse aí. É seu? É meu pau esse Quem aí. que tá aqui? Não sei. Você virou um Moisés Era o pau agora. do É ratinho. seu? Era. Dá um pau pro Morgado. Ai, não, mas não está me incomodando. Eu só fiquei curiosa. Não, não sei, tava É porque aqui. é estranho, né? O velho fica conversando com o pau na mão. aí não Você dá, fala né? uma coisa errada e dá uma. Eu não sei, tava Aí aqui. tá aí, pô, deveríamos voltar à época da palmatória, gente. Meu Deus. Eu peguei essa época. É mesmo. Chapéu de Tá burro. louco. Chapéu de burro. Cantinho da vergonha. Tapa na mão. Cantinho da Com a vergonha. régua. Eu peguei o Chapéu de burro. A gente podia fazer o cantinho da vergonha no programa. E, era Também o seguinte, acho. e tinha que saber a tabuada de cabeça. de cor. Aí. Eu peguei Aí. o cantinho da burrice e a professora levava puxando a orelha. Puxava a orelha assim. Tá velho também? Total. Ai. Pois é, cobrir a gente. testa, Voltemos resolveu. a essa época. O QI das pessoas vai aumentar, com certeza. Não é Tá verdade? diminuindo. Tá Mas diminuindo. você também já foi meio malandrovski, porque. Vou falar por quê. Quando você dava aula, você sabia que o ensino também é ideológico. Então Sim, você sim. dava meio que a chave, a senha do Wi-Fi para seus alunos para estudarem, não o correto, mas para passarem de ano. Verdade ou mentira? Mas é mentira, porque eu não entendi o que ele falou. Quando você dava Aí, ó, tá vendo? Precisa fazer aula. Você tem uma dificuldade Aula com de português, eu vou te expressão. explicar. Ah, tá. Muito obrigada, agradeço. O que acontece é o Eu não seguinte, entendi quando o o cara que vai falou. fazer a prova do Enem, Ok. precisa ler algum livro ou relacionado a um pensamento ideológico. Ah, sim. Né? Dava uma Você não sede. fazia isso com os alunos? Sim, sim. O meu cursinho foi um cursinho de muito sucesso porque eu dava para os alunos as frases prontas para eles colocarem Na redação. na redação Pra dar do uma Enem. esquerdada? Sim, por exemplo, havia gente, olha, alunos do Enem. Você que vai tentar Enem neste ano, eu não trabalho mais com Enem, mas aqui vai uma dica. É o seguinte, sabe o sociólogo Betinho, irmão do Enfio? Sim. Pois é. O Betinho, ele tem uma frase que se encaixa em todas as redações do Enem. Todas. Que é a seguinte: o Brasil só avançará quando... Algo assim. O Brasil só avançará quando se voltar para a democracia, é só olhar aí no Google, para a democracia, para a educação, Sim. para a igualdade, blá, blá, blá. É uma frase dele em que ele coloca umas 5 coisas para as quais o Brasil precisaria se voltar para crescer. E aí, na época, eu colocava isso para os alunos, eles copiavam e todos os meus alunos colocavam Betinho e tiravam mais de 960 na redação. E eu passava outras coisas para eles também. O Enem nada mais é do que uma fórmula, não é verdade? Agora, o que esperar também de um país como este, em que a ministra fala que buraco negro é preconceituoso, né? Não Mas dá. ela é meio burralda, né? É burralda. É lógico que é, porra. A pessoa que fala isso é burralda. Lógico. É burraldo ou tem uma intenção? burraldo. Às vezes Não, não, é burraldo. não é burraldo. Não é burraldo. Zuzu tem um ponto bom. Sempre tem uma É intenção. burraldo. O cara faz isso pra cavar. Não é pra cavar. Errou. Eles Eu acho que a criaram pessoa faz uma. premeditado. Eles Eu acho que criaram é uma esse, não. luta contra a cor preta. É isso aí. Eles criaram É uma isso aí. luta e uma luta burra, uma luta pífia, uma luta tola contra a cor preta. Tanto é que Esclarecer. exatamente, eles não querem falar vamos esclarecer as coisas, vamos escurecer as coisas. É de uma imbecilidade fora do padrão. Então, mas isso é Que é burraldo. do dia e da noite esclarecer, não é? Isso é um burraldo que vira ministro. E aí isso. fala bobagem e as pessoas copiam as bobagens que falam. Exatamente. Porque se você pegar, mesmo você usou o Collor. Porra, você pegar os discursos de desses políticos mais antigos, e não faz muito tempo, não. Show de bola. Os puta discurso Elegante. dos caras. É Maravilhoso. bonito, aquilo é bonito. Você vê se fala, pô, Sarney. Mas é o quê? Sarney falava bonito. Enganava bonito a turma. Não, Sarney fala bonito. O quê? Jânio Quadros. Sarney não, você pega Jânio lá Quadros. Maluco. Porra, Filho. pô, que caiu lá com o helicóptero,
Ulisses. Doutor Ulisses. Marrone? Porra, doutor Ulisses tinha... Achei que era o Marrone. É importante. Deixa eu falar sério. Vamos falar sério. Então não temos alternativa. Vamos aceitar a vida como ela é. Topzera desse jeito. Topzera desse jeito. Não. Porque senão a gente sofre. É, chato. Verdade. Se você quiser encarar a vida e querer mudar, não vai mudar. Eu acho que não muda. Mas olha como é bom a gente ouvir uma pessoa que fala bem. Você acabou de falar encarar a vida, você não falou encarar de frente. A burrice das pessoas me incomoda muito, Emílio. Não, eu sei, mas... Encarar de frente, porque não dá pra encarar de costas. Eu tenho alergia a essas pessoas, entende? Então faz parte da minha vida, da minha missão de vida, fazer com que as pessoas falem... Tipo pelo Caco menos Antibes. né? Me chamaram de Caco Antibes recentemente, tá bem assim. Você Tem acha? Acho. Mas eu tenho alergia à burrice. A burrice é uma atrás da outra. E são essas pessoas eu acho que... bonito. Eu também. Ver gente burra é muito bom. Te diverte, né? Não. É divertido. Infla meu coração. É divertido. Nossa, Mas você não acha que a pessoa pode ser burra num negócio e Não, eu acho que tem erros. Eu acho que tem erros. Mas eu estou me referindo, perdão, à burrice progressista. Você está falando da burrice da ministra. Ideológica. Ideológica. Que é da... A burrice ideológica. É lacração. Eu não me refiro à pessoa que não teve acesso à educação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não me refiro à pessoa que tem... Por exemplo, eu tenho dificuldade com matemática. Eu perto de você, pelo amor de Deus. Mas essa burrice... cujo intuito é modificar a sociedade por meio da linguagem. E quem está por trás disso faz com que as pessoas pareçam do Ilinili, está falando. Bestas. Tô falando do capacitismo, porque agora você não pode mais falar que fulano é João sem braço. Ele é um João sem braço. Não pode. Você não pode falar assim, aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. Não pode. Você... Que é capacitista. Pelo amor de Deus. Você viu? Banda de cego que tem olho é vocalista. Assiste o Chapelle lá, o último dele. Maravilhoso, David Chapelle. David Chapelle é o seguinte, é só piada pesadíssima. É isso. E ele disse que não tá nem aí. Falou, não tô nem aí, vou agora contar piada que vocês vão ter que me cancelar muito. As pessoas precisam fazer isso. As pessoas precisam tomar atitude. Porque eu não posso mais falar, gente, você é cego, você não tá vendo? Isso é uma ofensa? Será que isso é uma ofensa mesmo? Não faz sentido pra mim. Pra mim não faz sentido. Eles colocam amarras em nós. E a cartilha antirracista? Soldado sem braço também não faz sentido. É cartilha antirracista, é cartilha anticapacitista, é cartilha mas isso é pra você de gênero. Mas isso é pra você não discutir. Você não entra no mérito. Aí só vira a verdade deles. Exato. Entendeu? Exato. Porque aí só vira a verdade. Porque você fala, eu não vou discutir isso aqui, porque isso aqui é capacitista. Eu não sou capacitista, só eles que podem falar. Aí vira a verdade deles, de todas as minorias. Exatamente. Eles se apropriam. É um golpe. Eles se apropriam da boa vontade da pessoa. Ninguém quer ser preconceituoso. Você não quer humilhar ninguém. Claro. E tal. Mas há de se ter algum norte, alguma sensatez. Por exemplo, criado mudo. Já falei 10 vezes aqui. Criado mudo. Alguém acredita mesmo que havia um ser escravo parado segurando? Pelo amor de Deus, é óbvio. É óbvio que não. O escravo custava uma grana absurda. Você acha que ele ia deixar parado na cama ser humano? Exato. Dizem que foi a Etna que há muitos anos criou isso por marketing. Caramba. Ela bolou. Sim. Aí faliu, tá vendo? Professora, por exemplo, eu tenho palavras bonitas que eu acho. Tauba. Tauba é demais. É maravilhoso. É gostoso de falar. Registro. Eu acho registro. Canduíte. Registro. Não, e olha a sonoridade disso aqui, ó. Imbigo. E mindingo. Mindingo fede mais que o mendigo. Advogado. Muito. Advogado. Parece até ser maior, né? Dá um poder. É bonito. Eu acho. Eu gosto de mindingo. Sério? Não, eu acho. Tauba falou outro dia, falou assim, eu preciso falar com o cínico do prédio. Eu falei, quem que é cínico do prédio? Aí ele Vou chamar o cínico. Vamos chamar o cínico. Eu falei, claro, vamos chamar o cínico do prédio. Comer com galfo. Baixo galão.
Baixo galão é bonito. Palavras de baixo galão. É sério. Já foi falado aqui. Eu acho maravilhoso quando possível. também minha avó chegava e falava assim: ai, me traz um copo de Sprite. Sprite. A cebolinha. Mas é triste. bonito, né? É Você acha triste. triste? Eu acho triste porque esse tipo de erro denota duas realidades. A realidade de quem não teve acesso à educação, que é muito grave, é muito séria, é muito triste. E a realidade de quem teve acesso à educação e não prestou atenção e não estudou e é negligente com a própria educação. Ou seja, vindo de um ou vindo de outro é um problema. Então, mas agora a linguagem tá meio de perifa. Porque se você pegar São Paulo tinha uns caras assim que falam, hoje em dia você pega os playboyzinho. Pega os playboy. Playboy, Zuzu. playboy. Ok. Zuzu. O bagulho é louco, tiozão. Usa essa linguagem. Tá certo, mano. É uma. Eles Beleza total, tá aí, certo. proceder. Lá em Carapicuíba, eu conheço os moleques lá da vila. Eles falam assim. Tá certo, Firmeza, mano. mano. Firmeza, mano, tá Isso certo. mesmo. Não sei o quê. Bagulho é louco. Bagulho moiou o cabelo do Os Summit. caras aqui os playboyzinho. Genópolis aqui, ó. Alto de Pinheiro. Alto de Pinheiro. Jardins, Casablanca. Playboyzinho. Falam igual. Eles copiam essa... mas isso daí é uma coisa cultural, nova. também norte-americana, do hip hop. Nova. Isso é novo. É do hip hop, de novo dos Estados Unidos. Isso é novo, que, é. Pô, é o jeito Então, do rapper falar isso aí. que, tipo, Sabe de que onde empodera sai? o jovem, que ele Então, fala. Sabe? Cola o pôster do Tupac aí. Playboy bom chinês australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mano. Mas aí o cara ele tá copiando uma coisa ruim. Ruim. Né? Toma essa. Ruim. Não tem acento. Não é ruim. Vai, elogia. Vai, Barnabé. Uma vez na vida. Você acha que eu tô preocupado com a opinião da... Mazarop, vai, ô, Chico Bento. É ruim? Chico Bento. E orgulho. É O ruim. sotaque da granja. Qual a diferença entre ruim e ruim? A diferença é que ruim é o certo e ruim é errado. Ruim. São duas sílabas. Ruim. Deixando eu falar iogurte. E Mas aqui. Então, agora é Guiana ou Guiana? Ai, Te peguei. Não, pera, Vai. calma. Calma. Olha lá, É ó. Guiana. Guiana? Guiana. Aqui. o que eu Roraima queria ou falar- Roraima? E o Roraima? Vocês já me perguntaram aqui, pode ser, o dicionário coloca Roraima, Roraima e Não, Roraima. não, E é você Roraima. discordou. Roraima. Roraima. Quem mora lá fala Eu me Roraima. lembro, de você falando. Não, Roraima é Monte Verde, quer dizer Monte Verde em Yanomami. Que é os índios que deram. Os índios que deram o sim. nome. É Roraima. E eles Roraima. bolaram Aqui. no Agora, o certo é Guiana. E eles falam Guiana porque não é Guilherme, é Aham. Guilherme. Fui. Então, Eu os que dei novos... essa explicação, Emílio. Não Não é assim, né? É você que Não, escolheu. Pablo Marçal da língua. Não, não é. É. Ela é foda. É o Pablo Marçal Pablo da Marçal. língua portuguesa. E quem nasce em Tilambuco? Calma aí, Pablo. Quem nasce em Quem nasce em Tilambuco? Tilambuco? Quem nasce em Eu não Tilambuco sei. é o quê? Você sabe quem nasce em Pernambuco é o quê? Em Tilambuco. Ai, gente, ele vai me pegar. Não é. Quem nasce em Pernambuco é o quê? Vamos lá. Nossa, essa é fácil, velho. Gente, eu não vou... Quem nasce em Pernambuco? Pode falar. Nossa, não. Ah, não Aí, ó, sabe. tá, não sabe. Pernambucano. Traz o Aí, chapeuzinho. aí, Eu não ó. quero errar ao vivo, gente. Quem nasce em Pernambuco? Pernambucano. E quem nasce em Tilambuco? Ah, olha! Quem nasce em Tilambuco? Vai lá. 6 e 10. Eu nasce em Tilambuco? achando que era uma... Sabe o que eu achei? Que ele fosse... Quem nasce, você não responde, você não sabe. Não vou responder. Manuel. Tilambuquense. Quem não sabe? Ai, Emílio. Cíntia, pô, sempre é um prazer receber você aqui, muito bacana. Ó, deixa eu falar sério agora. Para você entrar lá nas redes sociais, o Instagram da professora Cíntia é Cíntia Chagas com 2 S. Tem lá milhões de seguidores, tem o site também, tem os cursos, né, professora? Sim, Tem os cursos, né? Posso falar de um que eu lanço agora? Lógico, claro. Ó, eu tenho curso de oratória para que as pessoas falem melhor em público. Eu tenho curso de gramática para que as pessoas saibam como que é. O que você me perguntou? Sem ser do pernambucano? Tilambuco. Para que as pessoas saibam esse tipo de coisa. Você gosta de Tilambuco? Você já foi muito pra Tilambuco? Que horror, que horror! Vai, aquela praia Férias em Tilambuco. A quinta série de São Manuel. Ai. Carnaval em Tilambuco. O bloco do Tilambuco. Não, O bloquinho do Tilambuco. E o bloquinho lá em Minas, o Tilambuco? Tilambuco! Lá, aqueles Para que as bloquinhos. pessoas Nossa. entendam de questões linguísticas, tão meu sofisticadas quanto a do Tilambuco. E também, agora em março, eu
lanço um curso sobre como ganhar seguidores. Milhões de seguidores e milhões de reais pela internet. Eita! Vai ser bem um curso Você ganha muito? completo. Lógico que ela ganha. Você ganha? Peraí, tô perguntando pra ela. Peraí. Não. Professora, obrigado, Cíntia. Sou eu quem agradece. Desculpe-me pelas brincadeiras, mas eu exagerei. Imagina, é um prazer. É um prazer receber você aqui. Cíntia Chagas aqui com a gente para você seguir, ó. Tem lá o Instagram da professora Cíntia Chagas. Você que tá no rádio, o Chagas final com 2 S, porque alguém provavelmente roubou dela. É isso, professor. Faz o break, Reginaldinho. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Não nascemos para ficar parados. Vivemos em um mundo em constante transformação. Faminto por conhecimento, por inovação e pelo excepcional. A NIL nasceu do reflexo desse potencial ilimitado para ser um propulsor de sonhos e aspirações. É hora de transformar sua vida. NIL, sua trilha rumo ao novo. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. No programa de hoje, a mulher que mudou o rumo dos programas de auditório. Ela manda a real, doa quem doer, como ela mesmo diz. Mexeu com você, mexeu comigo. Palmas para Márcia Goldsmith. Márcia Goldsmith. Que luxo, hein? Isso daí é vaia? Isso é uma mulher luxo, não. É aplauso. Bota a nossa plateia. Cadê a nossa plateia? Super plateia. Bota aqui, aplausos. Alô, alô, som. Cadê a plateia? Olha lá, ó. É uma plateia sempre a mesma. É a plateia daquela agência de modelos. São só bonitos. Talentos brilhantes. São os bonitos na frente e os feios atrás. É uma tradição da TV brasileira, né, Dedê? Só no truque, né? Claro, por que não? Tudo bem, Marcia? Você tá lá em Portugal, né? Não, Espanha. Mudou. Agora, Você mudou? Deixei Portugal. Agora eu moro na Espanha. Por que Espanha é melhor? Espanha é melhor? Muito melhor. É? Muito melhor. Pô, mas você morava bem em Portugal, Algarve, né? Porra! Não, eu morava bem, mas olha, é incrível, gente. Portugal e Espanha são países assim, colados, fronteiriços, né? Claro. 1 hora de diferença, você já cruza a Espanha e Portugal e muda tudo. Já muda tudo. Tipo, é totalmente diferente. Portugal é um país que eu considero um país mais, como é que eu vou dizer pra ninguém tacar pedra? Peraí. Então tem uma audiência portuguesa. Vamos pensar, Dani. Vamos pensar. Não, é assim, como eu vou dizer? São mais literais. Não, Portugal é um país mais, eu acho mais... Conservador. Conservador, exatamente. Muito obrigada. E Espanha é um país mais moderno, sabe? Eu acho. Bem mais moderno. Mentalidade, tudo muito mais moderno. Eu moro num lugar na Espanha que é altamente internacional, quase não tem espanhóis, tem muito francês, tem muito italiano, tem muito russo, tem muito tudo, né? Tem muito brasileiro em Portugal, a gente mostrou aqui que tem um pouco de xenofobia, um pouco não, tem muita xenofobia, né? Eu sou casado, você lembra? Esse vídeo é um clássico aqui. Internet. Vou pôr. Olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Aqui da carinha. Tem acontecido isso? Você já sofreu alguma coisa? Acho que quando eu estive aqui da outra vez, eu falo sempre isso no meu Instagram, aí as pessoas me xingam, sabe? É porque você não quer que a gente vá pra lá, meu amor. Pega o seu dinheiro, vende sua casa, vende o que você tem, faz a mala e vai pra lá, morar na rua, que eles estão morando já em cabana tem na rua. Tem muita gente que foi procurar emprego brasileiro que tá morando realmente... Em cabana na rua. Uma cama em Lisboa, mais próximo de Lisboa possível, né? Tá custando 350 euros quando consegue. Uma cama. Eu não falei um quarto. Então, assim, a moradia tá uma coisa impossível em Portugal. Emprego tem. No verão, depois no inverno não tem. Tem uma coisa contra os brasileiros, sim. Aí vai falar, mas são todos? Não, claro que não, né? Obviamente que não, senão fechava o país. Mas tem. Eu, por exemplo, olha, eu vou falar. Eu morava no Algarve, como você bem lembrou, e eu era sócio de um clube de golfe.
ali do Vale do Lobo, assim, muito bom, mas golfe também não pode ser baixo, né, gente? Golfe é sempre top, Elite. né? Elite. E eu tava com a minha equipe gravando, porque eu fazia, na época, muitas lives, entrevistas. Sim. Entrevistas, Lógico, sim. não é? E aí, eu saí e falei pro pessoal, olha, eu vou me trocar pra gente depois fazer uma sessão de fotos aqui. E fui me trocar. Quando eu voltei, que eu minha equipe, aí comecei a ficar, falei, cadê os caras, pô? Eu comecei a procurar, e no telefone eu, cadê vocês? Aí eles falaram, mas a gente teve que sair. Por quê? Eu sócia, membro do clube. Eu membro, eu não tava lá pedindo pra gravar. Eu era sócia do clube. Carteirinha de membro do clube. E aí eu peguei, eles falaram assim, veio o gerente e falou, tira essa brasileirada daqui, tira isso daqui. Não queremos vocês aqui, não. Brasileirada. Aí eu falei pra eles, olha, mexeu com eles. Então, eu peguei e falei, olha, eu vou processar e tal. Mas aí também, gente... Brasileirada é malquista. Brasileirada é malquista em qualquer lugar do mundo. Então, assim, olha, o UOL, deixa eu só continuar, gente, é uma coisa importante. O UOL fez uma série de reportagens sobre, por exemplo, crianças brasileiras sendo atacadas na escola. Sabe, já tem uma coisa que o português hoje começa a falar muito brasileiro. Porque, causa da TV, né? Brasileiro, porque inclusive Lucas Neto, essa coisa toda que a criançada gosta. E eles não estão gostando disso. Então, por favor, não se iludam. É assim, não é bem visto, não é bem aceito. Por quê? Porque invadir. E agora, atenção. Tem, claro, um ponto de razão dos portugueses, tá? Não é assim de graça que simplesmente eles acordaram e falaram assim, não estamos suportando os brasileiros. É que o brasileiro vai pra lá, não respeita o país do estrangeiro, faz arruaça, faz baderna, aluga um apartamento pro casal, sobrealuga depois pra todo mundo. Malandro. Entendeu? Aluga o carro e troca o pneu. Põe o pneu velho. O Zuckerman, ele vai, ele aluga o carro, troca o alternador, põe alternador velho no carro. Não, joga cabelo na comida e pede pra não pagar. Então, assim, não é bem assim de graça, não, tá? Não é bem de graça, não. Eles têm lá um fundo de razão. Uma senhora, uma vez, ela tinha um apartamento pra vender e eu tinha uma amiga procurando um apartamento pra alugar. Aí eu falei, por que a senhora não aluga uma portuguesa na Algarve? Ela falou assim, não vou alugar, mas não quero nunca mais alugar. Aluguei pra sua gente. Vem aqui que eu vou lhe mostrar. Gente, levaram até o batente da janela. Os caras exageram. Mas a generalização que é o... Não, ele tá falando que tem um pouco, a turma dá uma empolgada. E eles são literais, porque você me contou uma vez que você foi numa feira, isso eu achei maravilhoso. Você vai comprar um tomate, por exemplo. Você fala, tá caro. O que eles falam pra você? Você vai puxar uma aquela rio, né? Olha, eles são muito literais. Tudo cara, você não entende, né? Eles são muito sinceros. São muito sinceros, por exemplo, outro dia, olha, pior que isso, foi o seguinte, no restaurante, eu perguntei assim, você tem água com gás? Ele falou, com gás não, temos com bolinhas. Putz. Mas é verdade, porque a água tem bolinha, não tem gás, né? Você fala, vê um tomate, tá caro, fala, tá caro mesmo, vai lá no outro que é mais barato. Não, eles não vendem, o português não é vendedor. Se você para comprar as coisas lá, tem que no tapa pra você comprar. Você dá um tapa pra pessoa e fala, me vende aí que eu vou comprar agora, juro que eu vou pagar. A cultura é muito diferente. Muito. Ô, Márcia, a gente tava falando da sua rede social, que ela trabalha muito, né? Eu vejo. E você faz uma coisa que é muito boa, que análises de coisas factuais. Por que você não faz um programa na televisão, assim? A televisão tá muito ruim aqui no Brasil. Tá morna. Tá ruim. Mas você sabe por que eu acho? Por quê? Eu tenho um pensamento. Qual seria? Eu tenho um pensamento. Diga. A televisão, ela virou porque ela tem medo da repercussão na rede social. Então, isso aí o que você falou agora, jamais você vai ver a televisão falando, porque ela fica com medo do que a rede social tá falando. Aí ela fica refém. Por exemplo, o Big Brother virou um programa da audiência. É isso aí. Não é um programa que o Boninho vai lá e fala, não, o programa é meu, eu faço o que eu quiser. Já foi. Não, a televisão hoje, ela tá refém de rede social. A internet ela tem medo, a televisão ela tem medo de 2.000 pessoas às vezes nem Twitter. No Twitter. Nem isso. E talvez nem represente. Mas quem não tem, né? Mas quem não tem medo? Porque antes, na minha época, só nossa, né? Era carta. Da televisão, você não tinha esse negócio instantâneo. Que já o pessoal começava. E aí o outro nem entendeu o que você falou e já começa a comentar embaixo, dizer isso aí, não sei o que, aí já vira um negócio. Às vezes nem viu. Nem viu. Tira de contexto.
assisto. Nem assiste. Então, hoje, a televisão ficou amedrontada. Pode ser que você tenha razão. Ficou amedrontada Os produtores desse têm medo. imediatismo, Têm né? medo. Aí tu dá cuidado com o que você vai falar. Pois é verdade, porque na nossa época, na televisão, você tinha que ouvir o que a pessoa tá falando para depois sair comentando. Né? É isso Pra aí. depois sair comentando. Aqui não. Começou a falar, já... É verdade. Aqui, por exemplo, se quiser falar mal, tem que escrever carta. verdade. Não tem. Eu respondo carta, caixa escreve a postal sua carta. de próprio Que nós punho. taca fogo. Sim. Caixa postal 372. É só com carta. Isso tem erro de português. Exatamente, que nós Mas taca você fogo não nas acha cartas. isso? Você não acha isso? Eu acho que a televisão tá um fracasso, um fiasco, né? Infelizmente, porque eu sou mulher de televisão, tudo que eu tenho eu devo à televisão, amo a televisão, obviamente que falo isso com um grande pesar, não é? Mas, gente, aquela coisa, aquela época, acho que é uma transição que já aconteceu. É. Já aconteceu. Do rádio foi pra televisão e da televisão já veio pra internet. Não, mas a televisão ainda é o que movimenta. Exato. Porque a televisão... porque Muita grana, a televisão, ela movimenta o Twitter. Gente, desculpa, grana ganha a mulher do cara lá, do Big Brother, que o cara nem traiu, a mulher já virou influencer. Ela tá Influencer. verdade. Do Big Brother. Teve uma treta no Big Brother. Da mulher do Buda, né? Como chama? Isso. É Lucas Henrique, se eu não me engano. Eu não sei, na mulher. A mulher. mulher, não sei. Eu não Tá bem sei. legal. Teve Mulher, uma, não lembro. não sei o que lá, o cara ainda nem saiu, o cara nem traiu. A mulher já tá com A mulher mais já de 2 virou milhões. influencer, porque pra mim são influencers, É. né? Porque influencer pra mim é outra coisa. Então ela virou influencer, disse que já tá faturando milhões, o cara nem saiu. Tem mais seguidor que o cara que tá dentro do Big Muito Brother. mais, já né? tá Tem mais 2 com quase milhões. 2 milhões. Por quê? Caramba. entendendo? Mas por quê? Porque o público comprou A gente é de uma época que você precisava pensar. Brasil. Precisava ter conteúdo. É. Precisa mais. Ô, Márcia, mas já tentaram te cancelar, você que dá opinião? Já tentaram tirar fora do contexto, fazer edição? Não, tentar tirar do contexto tentam muito. Mas cancelar não, sabe por quê? Porque eu acho que eu, graças a Deus, tenho um público que pensa. O público que me segue tem que pensar. Por quê? Porque eu falo de notícia, porque eu dou opinião, porque eu tenho uma forma um pouco irônica de dizer as coisas, não precisa entender, não é? Então, não, cancelar não. Mas, assim, sabe, me tirar do contexto já várias vezes. Às vezes, quando eu comento em outros posts alguma coisa, aí a pessoa já tira do contexto e fala, ai, preguiça, sabe? Ai, Mas você responde as pessoas, você já bugou a internet, que pegar um hater e ficava lá no inbox, lá discutindo horas com essa pessoa? Ah, não perco meu tempo, não. Você tem essa inteligência Isso aí. emocional, Viu, não é Sami? todo mundo que... É, o Sami ameaça de morte. Eu não que xinga ele. perco, eu não perco, por exemplo. Aí você vai ver o perfil, o perfil é fake. Perfil é fake, o perfil te ataca e fica só isso, aquilo, aí não tem foto, não tem nada, nunca publicou. Eu falo, primeiro cresça e apareça, sabe? Sim. Aí se você cresce e aparece, aí vem você me criticar, eu vou te ouvir. Mas daí que você conhece Entendeu? a pessoa. Você é boa, né, Márcia? Ela Eu tem gosto. o dom. Não é? Você sabe o que acontece? O cara domina, né? Ela nasceu para. É legal ver gente assim que tem a manha, Parabéns, você é top. Tem que fazer o programa, é legal, pô. É legal você ver profissional assim que chega, domina, sabe o que tá falando, sabe o que falar, sabe quando rende, sabe... Sabe o que Você não, é uma sacanagem. É uma pré-produção e pauta. Ela produz o que ela acho uma faz. sacanagem você não tá na televisão. Eu acho Eu isso... também acho, mas não tem mais televisão. Mas não tem proposta? Não falar da SBT? Não, eu Já recebeu, Márcia? Não? Já, mas primeiro que eu moro fora, né? Não dá pra ficar vindo gravar. Segundo, Nem euro, né? Não tem mais televisão. É euro, querido. Entendeu? Eu acho uma sacanagem estar fora da televisão, porque eu sinto uma sacanagem e não tem mais televisão. É isso que eu acho uma sacanagem. Agora, eu queria ir pro streaming, né? Que eu acho aí legal. Aí legal. Temporada. Panflix. Sabe, eu tenho um projeto legal pra streaming, sabe? Queria gravar uma série de umas coisas que tem muito a ver com esse momento agora que a gente tá vivendo, que é um momento onde ninguém pode ter opinião de nada. Exato. Ninguém pode... Olha, é assim, ó. Você tá velho? Ai, é santo. Como assim? Desculpa. Mau caráter não envelhece? Desculpa. Boa. A pessoa tem... Ai, mas é um senhorzinho de 70 anos que foi bandido, que roubou, que não sei o quê. E os anos passaram pra ele como passa pra todos. Então, a pessoa, por causa da cor da pele, por causa da condição sexual, por causa da idade, por causa de um monte de coisa, agora, tudo é santo. Você não pode mais falar nada. Quando tá todo mundo entalado. Porque as pessoas... Gente, o que importa não é o estigma da que coloca a marca na pessoa, é o caráter.
Entendeu? A bandeira tem que ser o caráter. Essa pessoa é boa ou não é, independente de qualquer outra coisa. Perfeito. Essa pessoa tá certa ou tá errada, independente de qualquer outra coisa. Nós somos seres humanos. O resto são rótulos. Então, e tem gente hoje se escondendo atrás de rótulos, se servindo de rótulos, entendeu? Pra fazer o que bem entende. Parecer bonito. Isso não é justo. Vomitando virtude. Pô, mas... Todo mundo pensa assim. Tem umas Porém, pessoas- ninguém quer falar. Por quê? Porque tem muita gente se beneficiando desse momento dificílimo e importante, certo? Que a gente está vivendo, porque também é necessária essa mudança, essa conscientização, esse novo momento do respeito às pessoas como pessoas. Mas Falei só pro Daniel. respeito, tá? E não passar pano. Sim, mas ninguém pode ser Márcio. isento de responsabilidade. Todo mundo tem que ser... Assumir seus BO. Claro, responder os BO. Márcia, obrigado pela sua participação. Põe a rede social, ó. E ela tem lá, ela tem a publicação dela, que ela faz lá diretamente da Espanha. Você entra semanalmente, né? Não, todo dia, top 5. Diariamente? Top 5. Ela faz uma resenha com categoria, sabe? Notícias. É muito legal o Instagram da Márcia. Então, ó, o Instagram, é no Instagram. Põe aí o Instagram dela. Márcia. É que tem lá, seus convidados estão na frente da tela, lá, o programa Você inteiro. traz os caras que você bebe. Você traz lá os seus amigos, eles ficam na frente da tela, eu não enxergo, pô. Você perde no poker e ele perde os caras. Ele perde no poker. Aí E ele a aposta é trazer os caras aqui. Márcia.golds. Deixa eu parar. Márcia.golds. Tem aquele selinho pra você seguir. Márcia Goldsmith, obrigado. Obrigada a vocês, eu vou Que estar aqui luxo de ter novo. você aqui. Cheguei, vim direto aqui, já É um comecei prazer bem. ter você aqui. Valeu. No programa de hoje, um bitelão com uma inteligência de outro mundo. Imagina o cara instala um chip na sua cabeça, cara. O cara é geofísico, engenheiro e agora também é marombeiro. O dono do canal Space Today, Sérgio Sacani. Fala, Sacani. Muito boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Você emagreceu, hein? Pra caramba. Porra, não é? Tô seguindo o plano Tá aí. fazendo o esqueminha? Tô fazendo o esqueminha. Boa, isso é bom. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O mundo não vai acabar, não, né? Por enquanto, não. O mundo Não, não né? vai acabar, não. Não Eu vai, não. acredito que o que vai, daqui quanto tempo vai? Porque outro dia eu tava vendo, eu não sei quem é a pessoa, não sei quem é, mas estava falando que a amiga foi embora, que ela está morando no meio do mato, aproveitando esse finalzinho de mundo. Aí eu falei o seguinte, por isso que as pessoas ficam loucas, e se acaba meio negacionista dessa preocupação ambiental que a gente está vivendo, porque é tanto exagero, É isso mesmo. é tanta coisa que você fala, não é possível que seja assim, né? Podemos ficar tranquilo. Você dá a sua palavra que não é assim que vai. Se acabar, pode vai reclamar acabar com você. Manda uma mensagem. É, assim, o alarmismo em tudo, ele é muito ruim, né? A gente vê aí, a gente fala de inteligência artificial, que eu tô vendo vocês falando aí toda hora, tem todo esse alarmismo aí, né? A inteligência artificial vai vir, vai acabar com tudo, vai tomar conta de tudo. Cara, a gente sabe que não vai, entendeu? Então o alarmismo, tanto do lado climático, ele também é preocupante. Embora a gente saiba que se existe um problema, existe, entendeu? E essas mudanças antropogênicas que a gente chama, né? Que é o ser humano interferindo, isso aí a gente já sabe e está comprovado. A grande questão é a seguinte, cara, podem acontecer problemas que vão muito além do negócio do aquecimento, né? Então, quem estuda essa área, a gente já chama isso de mudança climática há muito tempo. O problema é que começaram a falar aquecimento global e tal, porque o aquecimento talvez seja, sei lá, a consequência mais direta, mais fácil de perceber. Mas tem problemas muito sérios. Por exemplo, que eu sempre falo, se você muda o regime de chuva num determinado lugar, no Mato Grosso, por exemplo, que planta soja. Se o regime de chuva muda ali, a soja não vai mais crescer. Não vai. Então, mas por exemplo... Dá um problema. Tá. Sério? Mas, por exemplo, esse ano que tivemos aí chuva tal, teve calor. Nossa, Calor recorde. a gente já sabia desde o ano passado que a gente ia ter o El Ninho. E o El Ninho, quando dá no Pacífico, porque o Pacífico é muito grande. Isso. O Pacífico é absurdamente grande. Ele influencia o mundo inteiro.
correto? Isso aí. O Oceano Pacífico estando mais quente, Já. o El Ninho e o Laninha às vezes está mais frio ou mais quente, ele dá essa interferência Influencia o regime no de mundo chuvas. inteiro. Isso. A ciência, os técnicos já sabiam que ia ser quente, porém, mesmo sabendo disso, que eles falaram, não, o ano que vem vai ser mais... Já tacaram o terror pra gente ficar preocupado. Ressaca no Rio. Não, e tem um negócio na internet, você viu? Do quê? Assim, tem um pesquisador que é americano, chama Peter alguma coisa, que ele falou que esse ano, ou esse ano ou que vem, vai ter uma tempestade solar, que vai ter ejeção de vai massa. acabar disso aí. A gente já fala disso aí porque o sol também, o pessoal tá falando, né? Aí o sol Então, vai derrubar mas- a internet. Então, mas esse é que é o o que ele negócio. falou. Porque a gente ouve ciência, a gente, acredita na ciência. Mesmo aquele Fauci lá, o cara das máscaras, ele falou que o negócio da pandemia, a máscara não tinha ciência nenhuma. Falando Agora, da né? máscara, e aquele 2 metros também, ele saiu da cabeça dele. Por quê? Porque ele falou, eu tinha que falar alguma coisa, Tinha que falar, usa a máscara e fica 2 metros, todo mundo. Dá uma e que solução. se dane. Mas não tinha ciência nenhuma na parada. É que nem essa história do El Ninho, né? Não, mas o El Ninho a gente consegue prever. Agora tem um negócio só que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: quando acontece a atmosfera, ela é um negócio muito complicado. Então, assim, não é que aconteceu um negócio aqui hoje e interfere agora. Por exemplo, nós estamos sofrendo hoje, ou no final do ano passado, o buraco da camada de ozônio ele deu uma aumentada. Tem a ver com poluição? Não tem. Sabe o que tem a ver? Em janeiro de 2022, teve a erupção do maior vulcão desse século. E jogou, chama Runga Tonga. Ele é um vulcão submarino e ele jogou muito vapor d'água na atmosfera. Demorou quase 2 anos para essa erupção dele causar um efeito na atmosfera. Então, uma coisa que a gente tem que ter noção é que, assim, a atmosfera é um negócio que ela tem uma inércia para mudar. Então, às vezes, acontece o El Ninho de agora, a gente não vai sentir ele agora. A gente vai sentir ele daqui 2, 3 anos. Porque é a mudança que vai ser feita. Então, o que acontece? O pessoal que pesquisa isso, eles sabem desse comportamento. Então, por exemplo, teve o El Ninho agora, tá tendo. O El Ninho tá forte. Então, ele já sabe que daqui 2, 3 anos vai ter determinado efeito. Esse que é o lance da atmosfera. Porque muita gente deve pensar assim, tem queimada agora, mudou a atmosfera agora. Não, ela demora. Ela demora 2, 3 anos para sofrer. A resposta, né? É uma consequência. É a consequência. Mas agora esse negócio de a gente tem que andar de bicicleta, pô. Vai dormir, né, bicho? Então, aí vai dormir, né? Aí eu ando vamos andar de bicicleta para salvar o planeta. Volta com 2. Isso aí realmente Não socorre. é? É o canudinho e tal. Canudo, Isso aí não pô. tem. E volta com 2 em São Paulo. O canudo. O canudo. A tartaruga. Ah, mas tem muita coisa, como ele falou, é alarmismo, não? Então, mas Tem o alarmismo. Então a gente tem que O alarmismo ponderar. vende. A gente tem que A gente isso. gosta de ficar desesperado. Exatamente. Mas, ô Sacani, Eles vencem pelo medo, né? A partir de quando isso aí virou uma pauta política? Cara, isso aí veio... Quando o pessoal... Eu tava vendo aqui o Kim Paim falando, né? Quando o político, aí que é o problema, cara. Porque quando o político vê que ele pode usar um negócio e aquilo vai colocar um medo que seja, um alarmismo na cabeça das pessoas, aí ele vai, cara. Aí Ele que vai resolver. Exatamente. Então você começa ali, né? A primeira grande conferência que teve, todo mundo deve lembrar, né? Foi Rio 92, né? Em 1992, no Rio de Janeiro. Foi a primeira grande coisa, assim. A partir dali, todo mundo deu uma olhada diferente para esse tema e falou, acho que podemos explorar isso aqui pelo lado político. E aí é terrível, cara. E aí, então, eu tenho algumas fontes. Boa. Eu tenho algumas Não fontes podem ser citadas. que não podem ser citadas, mas o que eles dizem é o seguinte: são cientistas que criam um cenário. Isso vem da Guerra Fria. Quando nós tivemos a Guerra Fria, o que existia? Tinha alguns cientistas que mostravam pra gente que o mundo ia acabar se tivesse a bomba atômica. Tinha até aquele relógio. Sim. Você lembra do relógio? Era o relógio. Faltou um minuto pro mundo acabar e não sei o quê. Eles falam que esses cientistas, quando acabou o Muro de Berlim, que não tinha mais, a União Soviética foi pro saco, já não tinha mais necessidade desses cientistas fazer essas pesquisas, ganhar uma puta grana. O medo era outro. O medo, aí passaram com esse medo de fome no mundo, água, uma hora é água, outra hora não sei o quê. Mas também eu não sei se isso aí procede, essa informação, ou se também é uma conversa mole, né? Uma teoria da conspiração, como falam. Mas faz sentido, né? Não, faz sentido porque a Guerra Fria foi um momento que se vivia colocando medo nas pessoas. Isso. Com isso que os países conseguiam ali viver.
E aí eles falam, o que nós temos que arrumar agora? Alguma narrativa aqui para continuar colocando o medo. Medo para segurar a turma. Por isso que tem que ter uma certa, como que eu vou dizer assim, consciência na hora que você vai ler sobre esses temas. Mas quanto é um show de televisão? Você pega o Rancho Skinwalker, por exemplo. Anomalia, aparição e não sei o quê. O quanto dessas notícias é apenas um show para televisão ou é um realismo? Citando esse exemplo do Skinwalker. Citando o Skinwalker é tudo um show, né, cara? É um show de televisão. Claro. Então, a gente se perde, na verdade. Né? Se perde. Por isso que você tem que ter a cabeça bem tranquila, bem aberta, consultar várias fontes. Mas a gente é burro, né? A gente não tem a informação que é um gênio. A gente quer informação mastigada. Mas, Emílio, tem coisa que é barulho, mas tem coisa que está acontecendo em guerra. Por exemplo, crimes cibernéticos. É uma coisa que é uma ferramenta que está sendo utilizada. Dizem até que você pode entrar no sistema computacional de um hospital e desligar a máquina do respirador de um cara. Você vê lá na Ucrânia e lá na Rússia, uma das grandes questões é a guerra cibernética. Eles mandam jammings, que a gente chama, que são tipo vírusinhos, para os drones. Então o drone está chegando, na hora que ele está a um raio de tantos quilômetros do alvo, eles jogam esse negócio, o drone fica doidão, eles abatem o drone com espingarda. Então na Rússia, na Ucrânia... drone, nessa guerra de drone, né, bicho? Eu tava vendo lá, tem uns que da Ucrânia lá, que manda nos tanques. Tanque? É porque por cima, né? Então, não, aí joga por cima, né? Então, aí quando o drone ele fica mal, o contra-ataque é fazer o drone virar kamikaze. Aí ele joga o drone em cima do negócio. Porque o drone ele vai para lançar alguma coisa, ou lançar uma bomba, ou lançar um míssil. Quando o drone recebe esse sinal e fica meio doidão, eles conseguem contra-atacar a galera da cibernética do outro lado, só que aí ele não consegue soltar a bomba. Então ele pega o drone e joga o drone em cima. São os drones kamikazes que eles chamam. Porque o drone ele precisa dos GPS, né? Precisa do GPS, exatamente. E o GPS quem tem? Tem chinês? Chinês tem? Chinês tem. Russo tem, sistema GLONASS. O chinês tem. Cada um tem o seu sistema. Cada um tem. O chinês é danado, né? Porque os americanos não deixaram entrar na 5G, né? Não deixaram os chineses no espaço lá. Aéreo, lá. Como é que chama lá? Na estação? Na estação. Eles construíram a deles. Falaram, chinês não é muito bom. Construíram a 2049. Mas você lembra? O chinês fez a dele. 2049 está tudo dominado. E tem outra. Você sabe onde nós vamos ver lançar foguete? Lá na Índia. Você fica do lado da plataforma e na China, você fica do lado. Não é aquela distância. Você não sabe o que é lançado. Ninguém sabe o que é lançado. Não. Falam que é experimento, mas ninguém sabe o que vai na China. Aí tem de todos os países, viu? Então, tanto todos. Estados Unidos, você não sabe Rússia, o que está subindo, China, concorda? todos eles soltam. Sim, cara, porque tem um tema muito importante hoje que pouca gente fala. Mas é um tema muito... A gente conhece a geopolítica. Certo. Hoje tem a astropolítica. Porque o pessoal já viu que o próximo grande lugar a ser dominado é o espaço. É do espaço que você vai conseguir controlar as coisas. Do espaço que você consegue ter GPS, sistema de GPS. Você consegue controlar um e descontrolar o outro. Com isso você acaba dominando um país. Você consegue impedir que países coloquem coisas no espaço. Que foi onde acabou a Guerra Fria, foi naquele projeto Guerra nas Estrelas. Isso, né? Que o americano mentiu. Era o Reagan, né? Era o Reagan. O Reagan jogou essa conversinha mole, os russos acreditaram e falaram, opa. A conversinha não, porque pode ter satélite ali que... Mas você acha que tem? Ué. A gente não sabe. Acho que não tem. Então o Elon Musk que fica com o Starlink aí, ele não quer distribuir internet só, né? Também pode ter um interesse. Aí com certeza tem um interesse nessa astropolítica aí, nessa coisa nova que está surgindo. Ele está dominando, né? Então ele está com quase 5 mil satélites. É o anticristo. Você vê os bilionários, eles querem o tempo inteiro ir para o espaço, né? Sempre tem um projeto. Eles já sabem que lá é onde vai ser decidido. O próximo grande, vamos dizer assim, cenário onde vão acontecer as coisas não é mais aqui na Terra. Eles já sabem que é no espaço. E na órbita baixa, tem isso ainda. Que é essa órbita pertinho aqui, onde estão esses satélites, GPS e tudo. Mas isso, o que o cara vai... O que vai fazer ali? O que ele vai fazer? Por exemplo, o sistema de GPS hoje é um sistema que domina. Sistema bancário, sistema de trânsito, mineração, produção de petróleo. Tudo é dominado pelo GPS hoje. Aviação, transporte de carga. Rota, né? Tudo. Se você vai e joga um vírus no sistema GPS do seu amiguinho, toda aquela parte ali dele, aquele sistema dele, o país ele fica vulnerável. Então imagina que você está numa guerra, imagina que você está em alguma coisa. Você detona o GPS dele, é isso que os russos fazem lá com a Ucrânia. E a Ucrânia faz com a Rússia. Eles tentam dominar o sistema de GPS para que os drones não possam atacar. Então eles já sabem que o cenário estratégico é outro hoje.
E tem outra coisa, existem esses satélites que são colocados no espaço, que são cargas secretas, que todos os países têm, a Rússia coloca, os Estados Unidos coloca, a China coloca, que são satélites que podem estar ali para impedir que um outro satélite seja colocado. Então vamos supor que eu sou a China, coloquei meu satélite aqui, você é os Estados Unidos, você lança o seu. Lá do espaço, eu com o meu satélite, eu mando um sinal para o seu, que o seu fica inativo. Tem agora o Rabbit, né? Que vai substituir o smartphone através da inteligência aquela caixinha lá. artificial. Diz, né? Caixinha. É, Isso é barulho, é uma bobagem que eu pesquisei? Ou você acha que pode ser a próxima inovação substituindo os aplicativos dos smartphones? Valendo. Cara, eu acho que, assim, do jeito que ele tá hoje, eu acho que ele não vai fazer sucesso. Já acabou, né? Eu Você acho que ele sabe. não vai fazer sucesso. Então, mas é porque aí, cara, é alguma startup lá, provavelmente lá do Vale do Silício, que o cara pensou numa ideia, enfiou aquilo naquela caixinha ali, mas como ideia é muito interessante. Que é o Só real não tem time da inteligência artificial. Não tem aí, não tem como. Ele vai precisar de uma... Hoje a gente já discute aí um negócio chamado inteligência artificial geral, que esses dispositivos eles só são possíveis por causa disso, entendeu? Porque, por exemplo, o ChatGPT, né, que todo mundo conhece, ele não é um negócio geral, ele é um negócio para texto. Aí você tem o Midjourney, que é um negócio para imagem. Sim. Agora, existe uma inteligência, que é o que esses dispositivos prometem, que ela engloba todos. O GPT, já, na verdade, já tem uns plugins que você conecta em algumas outras coisas. Não em tudo, não é geral. É que cada um tem uma ferramenta. Deixa eu falar, né? isso aí. Lá vem. Lá vem, Emílio. Posso falar uma coisa pra você? Claro que pode. Falou. Você gosta de inteligência artificial? O Elon Musk. É uma puta bobageira. Porra, isso é uma bobageira. A inteligência artificial, ela vai fazer sentido o dia que você pegar aquele robô lá e fizer uma operação de cérebro. E Aí já você tá acontecendo, "Opa, bonitão. Não tá acontecendo nada. Conta pro vovô. Não tá acontecendo nada. Ele fica muito na grande. Quem faz operação é o neurocirurgião que vai lá, estuda a vida inteira e vai lá e faz a cirurgia. Mas ele treina. Não, a inteligência artificial não faz nada. Faz o Papa vestido com aquela roupa. Não, é verdade. Casaco de rap. Faz lá a voz do... Plantou um chip na cabeça do cara, foi Traz os dados, Sacani, de cada vez, por favor. Eles popularizaram. Não. Mas vamos pegar a área da medicina. A área da medicina hoje... Nada. Anota aí. É o neurocirurgião que acorda 5 horas da manhã. Olha lá a inteligência artificial. Essa papagaiada aí, porra. Qual é a puta papagaiada, porra? Pode ser o neurocirurgião. Nesse ponto você tem toda a razão. Estuda 30 anos. Mas aí o problema é o acorda seguinte. 5 da manhã. O neurocirurgião vai fazer a operação aonde? Aí que entra a inteligência artificial. Porque é o seguinte, todas as áreas, e principalmente a área da medicina, ela já usa a inteligência artificial há muitos anos. Muitos e muitos anos. Por exemplo, você quer saber onde que está um tumor numa pessoa. É muito difícil você identificar um tumor. Então você tem hoje algoritmos de inteligência artificial, que não é o ChatGPT, não é fazer a imagem do Papa, não. Que ele Não, é um mostra... médico, é um médico. Não é possível que É o médico, olha, o médico tem visão de raio-x agora. Não, calma aí. Ninguém supera o ser humano. De E fato. o médico acorda. O neurocirurgião, ele acorda às 4 da manhã. Doutor Saul Reutemann. Que os caras só querem operar às 6 horas da manhã, ele vai triste. Doutor Abdel Macari, esse mesmo. Uma salva de palmas para o 4 horas da manhã. Mas a relação do... Não, vem, vou te dar um exemplo que você tem um pouco de dificuldade com a tecnologia. O negócio é o seguinte. Muita. Diagnóstico. Sim. Diagnóstico. Você Por tem uma imagem. doença em Joanesburgo ou tem em São Paulo. essa conversa. O armazenamento da máquina é muito maior que a cabeça. aí. Não é essa... Não, O a Sam questão- mandou embora todo mundo da Jovem Pan. Ele conseguiu Tá processado. o lá. jornalista. Quero ver fazer a operação. Mas e o jornalzinho? Não, é o ser humano. Vamos lá, diagnóstico, só pra Mas você a aprender. questão, Anota mais a uma aí. questão não é... Ninguém vai superar Deixa o o ser Sacani. humano. Não é armazenar. A questão não é armazenar. A questão é que esses algoritmos, eles conseguem detectar coisas que a gente não consegue detectar. Sim. Eu concordo com você. No final, o neurocirurgião é que vai estar ali na ponta Claro, fazendo. é isso que é importante. Tá perfeito. Agora, ele vai estar operando aonde? Aí quem ajudou ele foi a inteligência artificial. Sim. No diagnóstico, mostrar pra ele qual que é o melhor caminho pra ele seguir. Às vezes, tá lá no meio da cabeça dele. Qual é o melhor caminho pra ele seguir pra chegar lá e não afetar tanto? Aí sim. Inteligência. Mas é Então, aí estudo, você- pô. Mas o estudo é isso. Mas o estudo Esse é o isso. Pablo Marçal. O estudo é você pegar uma grande quantidade de informações e os algoritmos de inteligência artificial eles conseguem tratar aquelas informações de uma maneira que mostram pra ele qual é o melhor E caminho pra ele aprender seguir. com a máquina, Não, né? não, isso aí eu não concordo. teve então tá Por que bom. vocês estão falando que o que eu vejo
é papagaiada. E a audiência também há de concordar. Mas aí deixa popular, Mas o que chega pro público a papagaiada, ela foi feita pra popularizar. Exato. O GPS te dá o caminho, mas É a você única deixa coisa que tem isso. Põe lá aquela cantora que vê aqui pelada, porra. Quem? Que cantor pelada? A cantora que vê aí, que morreu no show. Como é que ela chama? A Pipoquinha. Não é Pipoquinha, porra nenhuma. É a gringa aí, porra. Taylor Swift. A Taylor Swift, pelada. Aonde, gente? Eu não vi. Não, mas aí... Tem, na internet, Tá porra. processando. Você não vê a internet? A papagaiada serve pra popularizar. Hoje você vê todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer esquina, falando de inteligência artificial. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo isso porque eu defendi meu doutorado em 2007. E lá já tinha um capítulo sobre inteligência artificial. Tá vendo aí, ó, doutor, que eu usava pra achar petróleo. Respeita o doutor aí, cabeça. Doutor Foguete. Sacane, quantos anos você estudou? Você fez um dos cursos mais difíceis. Fiz alguns deles. Você sabe que você fez um dos cursos mais difíceis, que é geologia. Sim. É punk. É pouca gente que tem a capacidade de fazer isso. Você vai falar que a inteligência artificial que põe o Papa com aquela roupa é melhor que você? Mas não é só o Papa. Nem ferrando. Lógico que é, pô. Respeita o doutor. Eu respeito. Aí, ó, porque ele é inteligente. Que ano, Sacane? Que ano que você defendeu o doutorado aí? Que você falou 2007. 2007 já tinha, cara. Nem tava pensando nisso aí, já tava defendendo o hambúrguer. Você dirige. É isso. O Waze te dá o melhor caminho. Exatamente. Você ainda Exato. Boa, fuzil. O Waze Boa, fuzil. O Waze erra. Você não é só uma boquinha feia na TV, não. É isso aí. O Waze. E olha que o Waze manda você na favela, lá quando os caras morreram por causa de Waze, no Rio de Janeiro, porra. Você vai pra favela, porra. Você cai na rocinha lá. Tá bom. E olha que o fuzil não só é fez legal você pegar o aplicativo aí de GPS e ele te mostrar como que tá o trânsito em volta de tudo. E aí você fala, caramba, eu quero desviar o caminho aqui. Mas aqui tá muito congestionado, vamos por aqui. É exatamente isso, aí, ó. Acho que vai dar o caminho. Te quebrou, te quebrou, vovô. Eu concordo com você da papagaiada, cara. Te quebrou, vovô. Não concordo. Cadê a máquina? Mas Quebrou eu o queria te velho. perguntar. Eu não concordo, Papa. Isso é uma Para de pôr o papagaiada. Papa, porra. Tem eu cantando, Sacanão. Lutando. Criando lutas maravilhosas. Sacane, eu queria te perguntar do óculos. Eu trouxe até aqui aquele óculos do Meta. Isso aí, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar. Ô, Sami. Olha lá. Estão falando que eu estou brigando muito. Tá. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai tirar emprego do cara ruim. Sim. Concordo plenamente com você. Vai. 100%. O cara ruim, especialista regular. Por exemplo, imitadores. Sim, eu vou pro saco já. Imitadores se ferraram. Dubladores. Eu já vou pro saco já. Não, dublador não. Dublador não, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque, tudo bem, o trabalho do dublador ali no final, de colocar a voz, pode até ser. Mas o dublador tem todo um trabalho anterior de, por exemplo, como adaptar uma palavra. Imagina que ele traduz uma coisa americana. E aí vem aquela piadinha americana que não faz sentido nenhum aqui. Aí o dublador, ele vai. Aí o ser humano é que vai falar, cara, como que eu adapto essa piada ao Brasil de modo que ela encaixe no labial e tal. E aí, no final do dia, ele jogar para uma inteligência artificial para ela sair falando que. Aí tá ótimo. Mas aí é uma aplicação legal da inteligência artificial. Porque ela tá ajudando, economizando um tempo que o cara pode deixar para fazer melhor outras coisas. E eu concordo com você. Quem fica reclamando e fazendo esse alarmismo, esse cara vai perder o emprego. Isso aí. Vai. O Sami já mandou embora 40 empresas. Que dó. O Sami, ele tem a nossa inteligência artificial. A nossa. A gente grava um programa e ele é igual ao vivo. Aí, ó. Não é? Ó, o relógio. Relógio é um negócio que prova aqui, ó. Tem gente que matou isso daí. Esse relógio. 1h46, horário de Brasília. Como é isso? Algoritmos. Total. É o relógio da Alice. Duas coisas. Eu comprei aquele óculos da Meta. Parece um tonto. Não é uma coisa diferente. Parece um bocozão no meio da rua. Joga Sonic lá. Um bocó. Essa é pra ficar assim, ó. Fica assim, é uma coisa ruim. Tonto. Não para aí. É uma coisa ruim. O Sami parece um tontão. Aqui é uma coisa de trouxa. Mas aí o filho dele conversando, ele assim... Mas aí você tá vendo a barreira que tem de aceitação. Mas vai lá. Aí
Tudo bem. Aí veio a Apple com aplicações muito Vision, né? assombrosas. O Vision Pro aí lá. do Vision Sim. Pro, que vai ser um preço também muito mais caro. Aí a Disney, não sei se vocês viram isso, Sim. a Disney Não. fez Chão, um o piso, piso. um piso que você simula que você tá andando. Sensorial. Claro que a primeira aplicação que a gente fala é game. Game, entretenimento, o cara vai lá. É os parques deles também, O Zuckerman né? que Sim, vai exato. naquele X-Vídeo, não é o nome? Cê Que aí gosta. vai Tem usar vídeo lá- seu com Siqueirinha lá na Finge banheira. que não sabe. Na lesta. Joga Siqueirinha na banheira. É Brasino. Eu sei. Aí, da galera. Aí. Tem ele, o Doni e o Siqueirinha. Aí, o que Ô, acontece? Você vê essa aplicação. Mas, digamos que ainda é muito pouco para isso. Onde você vê a aplicação, seja do piso, seja do óculos, em produtividade, no dia a dia, para empresas? Porque assim, você Então, falar vamos- que é vamos para lá, cara. game, ainda não Sim, se sim. justifica. Esse lance aí, vamos chamar de metaverso, entre muitas aspas, mas só para o pessoal entender, né? Cara, tem muita aplicação, muita. Então, vou dar a aplicação que eu conheço na área de petróleo, por Chupa, exemplo. gordão. Imagina que você está tendo um vazamento numa plataforma, que é um negócio que pode colocar em risco o ser humano. Sim, não só quem tá lá. Inclusive. Exatamente. Então, o que eles fazem hoje? Eles colocam o cara que tinha que estar lá, colocam ele dentro de uma sala, totalmente seguro, colocam esse óculos nele e mandam um robozinho lá. E o cara com o óculos, ele tá vendo como se ele estivesse ali. Exato. E as coisas que ele vai fazendo, o robô vai fazendo ali para poder então. Mas não precisa estar com aquele óculos. Não, o óculos tem que ter. Não precisa. Como que ele vai fazer? É. Não. Mas aí que tá. Vai na tela. Aí, ó. A mulher na A mulher comprando piso e ele jogando videogame. Olha que coisa linda. E é uma Leroy Merlin e ele ali. Não, mas aí vamos lá. Aí, Tá ordenhando um aí, panda. Por que não colocar só uma tela? Tem um porquê. Porque o óculos, ele te dá essa Sensação. profundidade. Exato. Ele te dá a sensação. E você colocando o cara que está acostumado. Aquele funcionário fez aquilo durante 20 anos. E hoje ele não vai estar lá, ele vai estar numa sala. Então ele precisa ter a mesma sensação como se ele estivesse ali. Só que hoje o risco dele morrer é zero. Porque se explodir, se incendiar, é o robô Só que vai pegar matéria. fogo. Ah, mas isso já aí isso aconteceu no médico. O Ratinho mesmo foi operado aí, o joelho Hoje dele. tem O muita, cara lá nos hoje Estados tem Unidos, o muita Ratinho tava operação que é feita assim. Voltando no caso do neurocirurgião. Não. É só ligar o Zoom. Sim. Acho que não. É um médico que vai lá. Operação no Discord. Não, mas Liga o mas Zoom. não é uma questão do O médico operou lá de... Outra operou aplicação. nada. Lá da Tem Zâmbia. Não operou, foi. Conversa. Foi O o médico Abdel operou. Maci que fez a Empresas, operação. João de por exemplo, Deus. Você pega uma Boeing da vida, que desenvolve um motor. Ela precisa. Os Boeing estão caindo, nem parafuso. Falar do Boeing. O cara não parafusa a porta, Olha o pô. Al Gore brasileiro aí, só Falar alarmista. da Boeing. Mas aí foi o ser humano, foi o robô. Puta parafuso de merda colocaram lá. Vão cortar o cabelo do Sammy lá da Espanha. O pessoal de alta tecnologia hoje, o que eles fazem? A Boeing, por exemplo, quer desenvolver um motor. Tem um engenheiro bom no Brasil, um nos Estados Unidos, um na China, um na Austrália. Eles colocam aquele motor em cima de uma mesa virtual e essas pessoas todas trabalham de forma colaborativa em cima daquilo ali. Então, assim, tem muita... Mas aí vem de novo. Tem a papagaiada que deixa o negócio popular. Mas atrás disso aí tem uma aplicação. Hoje tem aplicações Sim, muito claro, Na área de educação, muita gente está usando o metaverso. Por exemplo, eu tenho meus alunos e eu vou. Cara, falou de geologia. Vamos visitar um afloramento lá nos Estados Unidos? Não temos como ir. Vamos tacar ele aqui na sala, cara. Aí você fala, mas não pode tacar no monitor? Pode, porque aí tem uma coisa que é uma falta de informação de como a aplicação funciona. Tudo que você vê no óculos, você pode ver no monitor. Não é todo mundo que precisa estar com o óculos daquele jeito ali. Mas qual é a questão do óculos? Ele te dá sensações, ele te dá profundidade. Posso falar um negócio? É isso aí que você falou. Posso falar um negócio ferrado? É que o Emílio nunca pôs um óculos desse. Lógico que eu pus, o Sammy tem um aí. Mas do Sammy é Aquela que ruim. nem assim, ó. O do Sammy só tem Jogando. Mario Kart. O do Sammy é ruim, só tem o Mario Kart. É isso mesmo. Porque o game, cara, ele populariza. Então, à medida que esse negócio popularizar, e aí o óculos, ele tem uma barreira que é isso que você falou, é usar esse trambolhão na cabeça. Exatamente. Isso lógico que é uma Mas barreira. você disse aqui, nunca entre neste mundo. Eu falo, Você cara, porque disse aqui, nunca entre eu neste tenho um mundo. problema. Eu chamei lá no meu podcast o Bruno, que é um cara aqui de São Paulo, que ele tem um estúdio disso aí, que é legal pra caramba, é muito legal. E... Vamos mandar o Emílio lá. Vamos mandar o Emílio Fazer lá no um estúdio, teste. cara, é legal pra caramba. Eu vou. Eu já fui no Bambu aqui. Posso falar um negócio? Eu não gosto, cara. Eu falo, nunca coloque isso na cabeça. Mas eles falam o seguinte,
Não coloque, porque o dia que você colocar, você não vai querer mais tirar. E o Sam brincou. Dá pra ir no bambu. O Zuckerman falou isso. O dia que colocaram, ele não tirou mais. Ó, posso falar um negócio impressionante? Um negócio impressionante é a projeção daquela esfera de Las Vegas. Aquilo é um negócio, é um negócio assustador. Aquilo você tem a sensação. E sabe quem fez? De estar. Inteligência artificial. Não, inteligência artificial é o Papa vestido de coisa. A gente tem um curso, né? Então eu explico tudo. Qual que é a origem do telescópio, os tipos de telescópio, que tem vários tipos. Quais são todas as características do telescópio, a ocular que você usa, telescópio motorizado, não motorizado, filtros, câmeras. Eu quero tirar foto da Lua é uma coisa, tirar foto de planeta é outra, tirar foto de estrela é outra. Então vai estar tudo lá. Inteligência artificial, por enquanto, é só esse negócio é o Papa. Você já usa há muito tempo. Não. Há muitos anos. Eu sei, mas eu tô falando essa. Mas essa é pra popularizar. Eu tô falando essa que ela vai dominar. Ah, é? Você já viu ele cantando Seu Jorge? Então aprende aí, pega aí, olha ele cantando Seu Jorge. Pega a amiga da minha mulher. Pois é. Olha que bosta, velho. Olha que merda. Fica ruim. Escuta, é ruim. Escuta. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. É pra isso que os caras fazem. Aí o cara fala, não, vai fazer uma cirurgia de outro país. Lógico. Eu duvido. Seu sacane. Olha lá. Música pra Tem várias, tá? Tem quase um álbum completo. Foguete. Vai ser pra isso, sério. Mas eu gosto dessa parte, porque essa parte populariza. Você vê todo mundo. É muito legal você ter trabalhado com uma coisa e hoje você vê isso sendo discutido em todo canto. Democratizado. O pessoal falando, fazendo outro. Cara, isso é muito legal. Isso é papagaiada. Isso é papagaiada, sacane. Você nem imaginava que ia ter o Papa de casaco de rap, né? A primeira vez que usaram o Dari lá, que pediram pra ele fazer montagem que chama isso. Isso é montagem. Não, montagem você faz com a mão. Aquilo lá você fala, eu quero o Papa assim. Pá, aparece o Papa assim. E daí? Não, e daí que você não tem um mecanismo de você na mão, tira de outro lugar. Pouco tempo. Pronto. Mas aí eu vou falar pra vocês uma coisa. Você coloca uma IA dessas na mão de um ilustrador. Coloca eu pra usar. Sai um desenho lá, qualquer coisa. Coloca isso na mão de um ilustrador. Especialista. Profissional. Um cara que sabe, sai uma outra coisa. E aí você aplica pra tudo. Pega de texto, coloca na minha mão, vai sair um texto. Aí você pode falar assim, acabou pro jornalista. Não, cara, porque o jornalista ele vai saber ler aquele texto final e olha, ajustar papagaiada, ó. É uma bosta. Papagaiada. Papagaiada. É papa mesmo, né? MC Vaticano. O dia que a inteligência cortar o cabelo, não precisa nem operar o cérebro. Tá, do Sami. Ah, já cortou do Sami, olha lá. Cortar o cabelo, corta, hein? Não É a primeira versão do Não corta. Você lembra no final da década de 80, a grande virada, até para o pessoal entender, quanto que foi a grande virada desse negócio de inteligência artificial. Na década de 80, tinha um grande enxadrista chamado Kasparov, que era o Blue, né? O Deep Blue. Não, mas é outra coisa. Era o quê? No computador? Aí é outra coisa. Eu quero ver ter a mão aqui, ó. Que a gente tem mão de um macaco. Aí já tem luva, polegar. Não corta. Tem luva. Digital. Você já viu Pode colocar. Pega o robô lá, pega aquele robô lá. Qual robô? O robô do Elon Musk, aquela bosta. Dobrando a força. Ele fica meia hora pra dobrar uma camisa, porra. Calma, Mas põe o robô dobrando a camisa. Se fosse assim, meia hora pra dobrar a camisa. Você vai falar que ele vai dominar o mundo. Então o aparelho de celular que era um tijolo, ele começou dessa forma. Quando surgiu aquele aparelhão do celular que você tinha que andar com a maleta. Você já viu o robô dobrando a camisa? Eu já vi. Porcaria, meia hora, pô. Mas, não sei se vocês sabem, ontem aconteceu um negócio aí falando do Elon Musk muito interessante, porque pela primeira vez ele conseguiu fazer a instalação do Neuralink num cérebro humano. Tô ligado. Tá ligado nada. E o cara tá passando bem. Então vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó a camisa. Olha o robô da Tesla. O pessoal da Renner dá um pau no robô. Tá mesmo. Se a camiseta fosse do Morgado, ele ia passar uma semana. Treinado. As calcinhas da tua mãe. O pessoal da Renner dá um pau. A do Morgado ia travar. Entra lá, o Instagram. Obrigado, meu Sérgio. Obrigado vocês todos aí. O Instagram tá aí pra você. Space Today, @Space Today. Deixa eu agradecer aqui, ó. O Manauara trouxe pra mim. Aí sim.
Geleia extra de cupuaçu. Ah, que delícia. Aí sim. É um espetáculo. Feita pela inteligência artificial. Olha só. Pelo índio artificial. Olha só. Ele é um índio artificial. Bombons de cupuaçu. É muito bom. Esse é o do aeroporto. Você come... que é bom. Esse é o bom. É o premium. Obrigado, viu, índio? Falou que eu trago Trouxe é lá ruim. de Manaus. Não é Pânico retrô. Ninguém vai ganhar. Isso é Falou muito que meu. eu trago é ruim, que o bom é do índio. Esse é o mais, melhor. então. Esse é o melhor. Ó o Manauara. Olha lá. Ó, Ó a inteligência artificial. ó. Deixa até o índio sedutor. Eu gosto do índio com o cabelo do compadre Washington. Índio investidor. Índio investidor. Um novo quadro. Vambora? Vamos, Bora. Amanhã voltaremos? Vamos, sacane. Amanhã voltaremos. Amanhã tem o Meio-dia, Pepa News. horário de Brasólia. Tudo de bom. Atenção! Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro de lá vem pedrada. Teremos se fudendo, mas não há piada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.